em operação. E a ideia de hoje, gente, na verdade é para falar sobre negócios inovadores. E a primeira coisa que eu geralmente sempre falo é tirar da cabeça essa ideia que a gente tem de inovação. Porque às vezes parece que inovação é uma parada tão complicada, mas tão utópica que, tipo assim, ou você constrói um carro voador, ou uma câmera que se mexe sozinha, ou não é inovação. Entendeu? E inovação, na minha perspectiva, nada mais é, tá ligado? Do que você literalmente olhar para um problema de um jeito diferente. Então você pode pegar um problema que todo mundo reclama e dizer assim, rapaz, desse jeito não tá resolvendo, e se eu resolvesse de uma forma diferente? Então, isso para mim é inovação. Então, não necessariamente a inovação, por exemplo, vai ter tecnologia no meio. A tecnologia, na verdade, isso aí para a gente escalar e ter o maior alcance da inovação. Mas a primeira coisa da inovação é responder perguntas de um jeito diferente. Então, qualquer pessoa aqui nessa sala e aí dentro de casa, onde você estiver, pode ensinar pessoas inovadoras. A única coisa que acontece é a gente realmente aguçar e se perguntar, na verdade, como eu posso analisar esses problemas. Porque, tipo assim, a gente acabou com uma parada da internet usando pessoas que reclamam pra caramba. Nossa, amiga, você vai ter trocentos fóruns por aí reclamando de trocentos problemas. E isso não é ruim. O problema é quando você só reclama do problema e não pensa, tá, beleza, mas como é que a gente resolve? E aí, quando você começa a perguntar como é que a gente resolve, você se pergunta como é que você resolveu antes esse problema, para eu poder estar reclamando que ele não resolveu. Porque alguém teve alguma ideia em algum lugar. Então, por exemplo, o maior desafio de São Paulo é mobilidade. Então, antes de você perguntar e dizer que estou em São Paulo é uma merda, pelo amor de Deus, se tiver alguém em São Paulo aqui, foi brincadeira que eu falei, tá? Pelo amor de Deus. É uma delícia aparecer que eu vou pra Feira de Santana todos os dias, ali em outro bairro, tá? Pra quem é de Salvador. Mas a gente nunca se perguntou, tipo assim, o que as pessoas tentaram resolver primeiro. A gente já tem aqui de antemão a galera que falou assim, o problema é que tem muito carro na rua. Clássico. Sim, mas como é que resolve? Pensar o sistema de rodízio. Beleza. Vamos colocar por placa, por não sei o quê, proibido por lei e tal, para que as pessoas não sejam obrigadas a sair de carro naquele dia. O que a galera esqueceu é que todo ano a galera compra carro. Então o problema de ter carro sus placa não era a raiz do problema. Ter muito carro na rua. O problema é, e a pergunta certa é, como é que eu faço as pessoas utilizarem o transporte público para que tenha menos carro na rua? Porque se o transporte público fosse uma opção, você ia comprar um carro? Não. Por que não? Porque a maior parte das pessoas que compram carro não é por luxo. É porque o transporte público é uma merda. E você prefere ter a segurança de que você vai chegar tranquilo, rápido, no seu destino. Entenderam? Outro dia a gente foi num evento de startups lá em Flávio de Freitas, foi o... Não sei se vocês conhecem aqui. SW Weekend. Startup Weekend. E aí a galera lá tava novamente com várias startups maravilhosas, falaram assim, chegou aquele velho problema, velho. Tem um bocado de vaga que é vagas muito caras e muito bem pagas na área de tecnologia. Peraí, tem algum programador aqui? Alguém que trabalha com programação? Nada, não. Sistemas, aplicativos. Trabalha de sistema, aplicativo, web. Nada? É porque, tipo assim, os meninos tiveram uma ideia muito maravilhosa de que eles falaram assim, olha, tem um bocado de vaga que paga bem na área de desenvolvimento. Existe uma escola pública, entendeu? Uma escola particular, que tá colocando as pessoas. É simples, pô. Se eu explicar para as pessoas que elas vão ganhar bem nessa vaga aqui, elas vão lá cursar. Me explica por que isso não acontece até agora. Por que é que vocês não escolheram procurar programação e não os cursos de vocês, já que eles pagam bem mais com bem menos experiência? Só uma pergunta, vocês estão fazendo curso de quê aqui? Amor? Administração. Então, vocês perguntaram já que não é por dinheiro? Já que é uma área que, tipo assim, todo mundo fica reclamando o tempo inteiro, que tem vaga pra caramba, que pega uma orelha seca, a orelha seca ganha 2.000 conto pra programar, entendeu? Um estágio ali, Ave Maria, e porque ainda assim você não tá vendo uma grande demanda de programadores, porque a gente sabe que não tem, porque senão isso não era um problema, não tá lá. E eu perguntei pra galera, será que realmente o problema tá na educação? Aí eles falaram assim, por quê? Eu falei, tecnologia tá na vida de todo mundo, você realmente se enxerga um programador? Não. Você sabe a cara de que ele tem? Onde ele tá? Então vocês perceberam? É um tipo de profissão que, por mais que exista, ainda não é do convívio da gente. Então você não vai pegar uma criança e vai dizer, porra, eu quero ser programadora. Do nada. Que filme você vê aí, ou série, falando de programação? Vocês entendem? Então, ainda por mais que seja um lugar muito massa, se não for cultural, ele não funciona.
E por isso que eu falo sobre inovação. Inovação, por mais que esteja sendo um conteúdo muito maravilhoso para a gente estar conversando e dialogando, ainda parece algo tão distante que as pessoas não vão. Era a mesma coisa que se tinha sobre arquitetura, era a mesma coisa que tinha sobre direito, era algo tão afastado das pessoas, tão afastado que, não, eu nunca vou ser aquilo. Não está no meu cotidiano. E quando você começa a trazer aquilo para a cultura e começa a literalmente popularizar aquilo se torna uma realidade. Ou seja, você começa a pensar naquilo. Por isso que eu primeiro faço para esse inverso da inovação, que é falar um pouquinho sobre a inovação antes da tecnologia. E é por isso que é importante, porque muitas das vezes a inovação está do lado de vocês. E a gente não percebe. E, por exemplo, se vocês forem para o interior e vocês perceberem que o pessoal levou para lá uma tecnologia ou qualquer besteira, que aqui já é muito prático. Então, tipo, é uma pessoa levar para lá, tipo assim, uma linha de transmissão de WhatsApp, que pra gente é banal. Mas se eu levo a lista de transmissão do WhatsApp para um lugar onde ninguém usava, é inovação? Então, vocês entenderam? Não necessariamente vocês precisam ficar inventando a roda o tempo inteiro. Mas talvez se perguntar para onde aquela inovação nunca foi. Ou que tipo de público ela nunca atingiu. Então, aonde está a inovação e tem que ser atingido por ela? Por exemplo, que tipo de tema você levaria para as cidades periféricas de Salvador? Será que a tecnologia chegou lá? Como chegou aqui no centro? Será que tem temas que, tipo assim, pra gente tá tão banalizado como blockchain, como outras coisas, como inteligência artificial, como metaverso? E o básico, que é explicar para as pessoas que elas podem sim resolver um problema e criar um aplicativo que é uma coisa simples. Que pra gente é simples, mas para outras pessoas é um mundo inimaginável. As pessoas utilizam o celular e não entendem que elas podem ser as detentoras daquele tipo de tecnologia. Porque a cultura não chegou lá. Então eu sempre começo essa fala para primeiro colocar a gente nesse lugar mesmo que, tipo assim, todo mundo aqui é inovador. Talvez você só não tenha se identificado isso dentro da sua realidade. Às vezes, quando chega para os seus pais e ensina eles a usar um aplicativo, é inovação. Porque como era a vida dele antes daquilo? Antes daquele conhecimento. E como é que se transformou depois daquilo? Eu lembro da primeira vez que eu usei o meu pai a usar o WhatsApp. Ele ligava pra gente o dia inteiro, era um saco, era horroroso, porque tipo assim, porra, pelo amor de Deus, assim. Ele só entendia que podia falar sobre ligação. Depois que eu ensinei a usar o WhatsApp, ele não para de mandar áudio e foto. Meu Deus, é um saco. Mas vocês entendem o quanto pra ele hoje é muito mais fácil criar uma conversa com a gente responder durante o dia? Porque ligação tem que ser na hora. Você liga, a pessoa atende e você conversa. E com o WhatsApp, ele aprendeu que a gente pode conversar durante o dia no momento que cada um pode. Mas a gente continua a interação, ele lá em Barra do Pojuca na obra, e eu aqui em Salvador no meio da palestra. E aquilo de ensinar o meu pai a utilizar o WhatsApp foi uma inovação na vida dele. Então não se esqueçam que, tipo assim, a primeira coisa pra gente começar aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre startup, sobre esses negócios inovadores, é que não necessariamente vai ser algo extremamente uou! Às vezes é uma coisa besta. Por exemplo, a inovação da Wakanda é literalmente utilizar a linguagem informal e validar ela como tecnologia. É só isso. Que parece ser uma coisa besta. Mas quantos de vocês aqui conhecem startups ou utilizam palavras em inglês? Quem aqui utiliza brainstorm? Vocês já pensaram em falar chuva de palpite? Parece uma coisa tão besta, mas quando eu falo brainstorm para uma pessoa e falo chuva de palpite, ela entende. Ela exatamente entende que é a mesma função de fazer. Juntar uma galera, trazer uma chuva de ideias e dali fazer uma ideia maior. Então, muitas das vezes a inovação está entre a diversidade que falta em você. E uma das coisas que eu iria trazer para vocês, e que foi exatamente essa ideia da Wakanda, foi que há 4 anos atrás diziam que era impossível ensinar sobre empreendedorismo de outra forma que não fosse falar todos os jargões em inglês que vocês estão acostumados a falar. E que em qualquer evento de tecnologia é natural falar. Do pitch, do break-even, do valuation, de outras coisas, da startup. E aí parecia que ao você entrar nesse ambiente de tecnologia e inovação, era adapte-se ou morre. Hackathon. Oxi. E aí todas as pessoas, quando você entrava nesses eventos, a primeira coisa é, toma aqui um glossário de startup, para você entender o que é que a gente está falando. E aí do nada chegou a menina extremamente ousada, que não tinha nem MBA de administração,
e falou, e se a gente pudesse falar de outro jeito? E se a gente pegasse a coisa que a gente tem mais legal em Salvador, que é o nosso baianês, e validasse isso como uma tecnologia? E validasse isso como um idioma? O nosso outro dialeto que a gente tem regional é o baianês. Eu simplesmente peguei algo que todo mundo fazia, mas ninguém validava como técnico e falei, vou para esse caminho. E hoje, a Wakanda é uma das primeiras startups em tradução de conteúdos. E quando eu falo sobre tradução, não é para o inglês, para o francês, para o espanhol, mas é simplesmente para as múltiplas linguagens informais que existem no Brasil. O próprio Pajubá, que é a linguagem usada por pessoas LGBTQIA+, o próprio carioquês, ou seja, em qualquer lugar que vocês vão, existe uma linguagem identitária daquela região. E que carrega toda uma história daquelas pessoas. Então, por que não pegar aquela história, aquela realidade e trazer para o conteúdo? E a primeira coisa que a gente tem como isso, como de resultado, não é nada tecnológico. É uma coisa bem básica, se chama diminuir a barreira de aprendizagem. Porque quando você está me ouvindo e você está entendendo o que eu estou falando com você, você relaxa. Toda a atenção que você deveria ter, tipo assim, poxa, eu não estou entendendo nada. Porra, eu mais uma vez ir com uma porra de uma palestra e eu não vou entender porra nenhuma. Aí você sai dali, não, caralho, ela tá falando comigo. Pivete! Teve uma vez que minha mãe, por exemplo, deu aula de precificação usando unidade de medida chamada balde. Porque as marisqueiras e as pescadoras só usavam balde como unidade de medida. Então, ok, a unidade de medida agora vai ser um balde, 2 balde, meio balde, 1/3 de balde, porque essa linguagem elas entendiam de matemática. Então elas não tiveram um problema com matemática. Elas só entenderam como a matemática estava no dia delas. Então vocês entenderam? A minha inovação foi uma coisa muito simples. Mas era uma coisa que quase ninguém fazia. Que era simplesmente aceitar a realidade das pessoas, assumir elas e utilizá-la como tecnologia. E a gente consegue hoje utilizar a força de todo mundo, inclusive as universidades, e eu só traduzo o conteúdo, eu não crio. Eu traduzo. Então, o próprio pitch virou pitch de buzu. E quando eu falo pitch de buzu, que é literalmente aquela apresentação que o baleiro e a baleira que faz de um ponto a outro e tem que te convencer a comprar a escova de dente, a barra de gengibre ou a questão dela, qualquer pessoa que pega ônibus sabe do que eu tô falando. E ela começa a entender, caralho, então eu vejo pitch toda hora. Exatamente. Ela não precisa vir para um evento de startups para ver um pitch. É só entrar em um ônibus e prestar com atenção que ela tá vendo um pitch. Então é pegar aquele conteúdo que estava completamente afastado para um evento de tecnologia, um hackathon, alguma coisa, um Shark Tank, e literalmente entender onde é que está naquele código da pessoa. Então, vocês perceberam, eu falo sobre isso porque muitas das vezes, hoje a gente está fazendo 4 anos. Mas há 4 anos atrás, isso que eu estava falando para vocês era uma heresia. Porque ninguém aceitava que poderia se ensinar empreendedorismo de uma outra forma. Até que a gente foi lá e começou a fazer. E muito, infelizmente, de Salvador, só acreditou que a nossa metodologia é válida depois que a gente foi pro Shark Tank. E depois que a gente foi pro Shark Tank, a gente voltou com investimento, com sócio, com tudo. A gente ainda teve que ser validado pela Forbes, Under 30, que é Under 30 mesmo, é que eu falo do jeito que eu quiser, para as pessoas entenderem que a metodologia funcionava. E aí, depois disso, é que ninguém mais teve dúvida. Então, vocês perceberam? É a mesma tecnologia. A mesma. Só que precisou que pessoas compreendessem que ela na prática sempre funcionou para então compreender que era uma tecnologia. E eu, tanto o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste chama de tecnologia social. Eu só chamo de tecnologia. E que inclusive vocês podem começar a pensar nisso. Ao invés de ficar criando a roda toda hora, que tal levar a roda para onde ela nunca foi? E eu encerro minha primeira fala aqui. Isso é um show, amiga. Gente, meu nome é Luiz Gaban, eu estou hoje diretor de inovação da Secretaria de Inovação e Tecnologia na Prefeitura. E essa mulher aqui é uma fera, tá? Eu sou fã dela e a gente já tem feito alguns trabalhos na Prefeitura, exatamente tentando aproximar, né, as startups, fortalecer o ecossistema de inovação. E aí, para ser bem objetivo, vocês entenderem exatamente o que a gente está tratando aqui e ser mais prático em relação ao que Karina trouxe, com o olhar da Prefeitura, a gente lançou um programa chamado Mais Conhecimento e Inovação Social. O que é esse programa?
programa apenas e tão somente para aproximar os jovens, levar os jovens das escolas municipais para conhecer os equipamentos dinamizadores da inovação da nossa cidade. Então ali o Hub, o Colabore, agora temos o Doca 1, né? Algum de vocês aqui já foi no Hub ou já foi no Colabore? Tá, peraí, calma. Quem já foi no Hub, levanta a mão. Uma, duas, três pessoas. No Hub ou no Colabore? Nos dois. Só uma pessoa foi nos dois, né? Duas pessoas foram nos dois. Maravilha. Imagine que foi em outubro, mais ou menos, que a gente começou no ano passado, né? Não, setembro. Setembro do ano passado, até hoje, já tivemos aí quase 1000 alunos que participaram dessa experiência de poder ser levado pela gestão municipal para conhecer esses equipamentos. E nenhum desses jovens, nenhum deles, nunca tinha adentrado nem no Hub, nem no Colabore, e também no Centro de Convenções, onde tem a BDS, que trata do mundo game. E aí é um fato grave, porque a prefeitura, ela constrói esses equipamentos exatamente para que as pessoas estejam lá dentro, para que as pessoas possam participar, para que haja essas conexões, né, com as empresas de base tecnológica, as startups e pessoas comuns, como nós, que podem ir lá para conhecer e eventualmente começam a fazer as conexões e viabilizar novos negócios, ter novas ideias, enfim. Então, essa sensação de pertencimento precisa acontecer na nossa cidade. Se a gente não tiver essa sensação de pertencimento, né, o que é que acontece? É exatamente o que a Karina falou, fica distante demais. E no dia de hoje a gente precisa ter uma atenção muito grande em vocês que estão aqui na faculdade também. Você veja, todos aqui fazendo administração, mas ninguém, pelo que vocês disseram aqui, ainda está preocupado em se utilizar da tecnologia ou de formas inovadoras para a futura profissão de vocês. Vocês já pararam para imaginar que dados dizem que em 2030 quase 60% das profissões que vão existir em 2030 a gente ainda não conhece hoje? Eu sou advogado por formação, tributarista, tá? Hoje já existe, já está rodando, tá? Sistemas com inteligência artificial que analisam ali um determinado processo, um caso, e por conta dos pareceres dos casos anteriores, similares, já faz uma predição, né, de que se aquele processo tem possibilidade de ganho ou de perda. Para o advogado, nem perder tempo, já ir para a audiência para propor acordo. Então, tirando aí muitas das funções do advogado, que ia lá para aquela coisa, discussão e nananã, então vai mudar muito as nossas profissões, algumas vão acabar com a tecnologia. Se não se adaptar, não vai... E outras, vai precisar que você seja um especialista, que você se aprofunde cada vez mais. Agora, é fundamental que a criatividade, né? O baiano, tem aquele ditado que o baiano não nasce, né? O baiano estreia. E é uma realidade. Toda cidade ou todo estado que tem muita dificuldade, e nós temos uma população hoje, não sei se vocês sabem, mas 1/3 da nossa população, que é quase de 3 milhões de habitantes, está em estado de vulnerabilidade social. Quer dizer, estão lá, ó, na margem da pobreza, lá, ó, lá longe, já passou, tá lá. Então, essas pessoas, elas estão muito longe de tudo. E quando a gente vive numa situação, num país, ou num estado, ou num município com muito problema, a pessoa tem que ser ligeira, esperta, rápida, tem que ser criativa para poder literalmente passar por aqueles problemas, ultrapassar aqueles problemas. Vocês já imaginaram a pessoa conseguir viver com R$300 ou R$400 o mês inteiro? Pois o nordestino, né, em vários lugares da nossa Bahia, essas pessoas só recebem aquele valor ali do auxílio, e se ela conseguir comprar o feijão, a carne, o arroz, a farinha e a cachaça, ele não vai fazer mais nada. Agora, tem que ser muito criativo para fazer com que R$400 dure no mês. Vocês concordam comigo? Agora, imagine se a gente der oportunidade para essas pessoas que são criativas, que são ligeiras, né? Elas puderem ter conhecimento e despertar nelas o interesse, né, de poder ser diferente, ou de tratar o seu problema de forma diferente. Porque o poder público, ele tem que ser o poder que dê o apoio e não atrapalhe.
ele tem que vir para dar suporte, mas não para direcionar e dizer como tem que ser feito. Porque todo mundo sabe o que precisa. Cada um de vocês aqui sabe o que quer. Eu estou com 42, vou fazer 43. A geração de vocês é mais nova. Os meus anseios, o que eu acho que é importante para mim, é diferente do que vocês acham que é importante para vocês. Né? As gerações dos nossos pais e avós eram gerações diferentes, que, por exemplo, assistiam ali a televisão, nem tinham televisão na época, né? Eu fui da época que não existia celular. Então, o celular mudou a nossa rotina, mudou como a gente trata no dia a dia as coisas, né? E vocês, com certeza, talvez nem assistam muito a televisão normal, Globo, SBT. Alguém que assiste? Alguém? Uma? Quem assiste aqui mais? Só para perguntar. Aqui é YouTube, Netflix e o que mais? Twitch TV. Um bocado de coisa. Qualquer coisa, Disney, né? O negócio. Menos a TV normal. Então, assim, já se perguntar para nossos pais, só assiste, né, ali no dia a dia. O jornal é o quê? O telejornal. Eu tinha esse hábito. Eu sou estudante de comunicação. E eu realmente, todo comunicador, principalmente os jornalistas, que é o meu caso, a gente tem o hábito de assistir o jornal. E não é um jornal. A gente assiste 2, 3 telejornais de redes diferentes. E eu ainda tenho o hábito de... Eu tenho um Walkman, eu gosto de coisas antigas. Eu tenho um Walkman e eu sempre saio com ele, eu sempre saio ouvindo rádios diferentes. Mas você veja, se a gente parar para analisar que hoje a velocidade que a informação chega no nosso WhatsApp é muito maior do que a velocidade que as transmissões desses telejornais acontecem, né? Por mais que tenha aqueles plantões, né, que é tradicional da minha época, né? Nunca mais teve o tan. Mas de manhã, normalmente está passando o que passou de noite. Você assistiu o telejornal das 10 horas da noite, da meia-noite, enfim. Quando você chega, por exemplo, no hora 1, que é 4 horas da manhã, né, ele vai estar repetindo tudo. E aí você, durante o dia, tem alguma modificação que vai ser dada ao meio-dia. Mas isso já chegou no seu WhatsApp. Então, formas de a gente ter acesso, isso é fundamental, né? Que eu quero finalizar aqui para a gente poder bater o papo realmente. Vocês precisam, se eu tivesse que dar alguma sugestão, né? Feedback a gente dá para quem pede, né? Então, não para quem não pede, porque você pode perder até o amigo por dar um feedback que não foi pedido. Mas como a gente está aqui para bater um papo, eu me sinto na obrigação de dizer a vocês, procurem estudar sobre as modificações que podem acontecer na profissão de vocês. Soluções inovadoras, tecnologias que podem vir a mudar o business de vocês. Tem muita coisa que vocês podem começar a pesquisar. O conhecimento, o estudo, e eu não digo estudo tradicional. O estudo tradicional é fundamental, né? Mas quantas pessoas, depois que se formam, elas acabam não enveredando ou não dando continuidade naquela profissão? Sei lá, acho que é quase 60% ou 70% tem um desvio aí e vai trabalhar com outra coisa. Eu sou advogado tributarista, estou onde? Na Prefeitura de Salvador, lidando com inovação. Na gestão passada eu estava lidando com tecnologia, então mudei totalmente. Então é fundamental que vocês busquem formas de conhecimento, de conhecer os equipamentos que existem aqui, de ter esse contato, esse networking é fundamental, porque é através disso que vocês vão conseguir encontrar muitas vezes alguma ideia com algum amigo ou uma amiga, enfim, e fazer com que aquilo ali vire um business, né? A gente foi criado e a mentalidade nossa é vamos estudar, né? Enfim, aquele processo normal, depois você vai trabalhar, né? Trabalhar muito, para depois de tanto tempo você receber sua aposentadoria e você envelhecer recebendo sua aposentadoria. Isso aí não rola mais, porque a aposentadoria não vai sustentar você no dia a dia. Você precisa procurar ter outros negócios, fazer outras coisas, porque viver dessa forma, chega lá na frente, só de remédio que tem que gastar. Eu ia mais perto. Eu queria perguntar aqui, qual de vocês aqui já se imaginou administrando uma startup? Ou investindo em uma. Guito, pode falar, Guito. Pode falar. Se você sentiu vontade de falar, pode falar. Não, eu já tive duas. Eu tive duas. Na verdade, tem uma e tinha uma outra. Uma De quê? Uma era ligada à telemedicina e ao sistema de saúde. Show de bola. E Agendei? a atual é... Oi? Agendei saúde não? Não, médico. Médio. E a outra é a que existe agora. Foi fundada com eu e os ex-donos do Mercantil Rodrigues, que é um supermercado online. Supermercado online. E aí é um supermercado online que você falou de dar possibilidade para as pessoas que não têm renda.
tem como as pessoas virarem como se fossem representantes e venderem e ganharem vendas. Por isso, através disso. Todas as vendas do Ó, marketing. antes de vir para cá, eu estava reunido com o pessoal da base, né? Que é a associação dos supermercadistas, falando exatamente que eles querem, no evento que vai ter em julho, levar soluções inovadoras, levar startups para poder abrir a cabeça do setor, porque ainda Perfeito. é um setor, né, Muito tradicional. muito tradicional e que não consegue enxergar que isso que a Karina falou, que você tem que gastar muito dinheiro. Em alguns casos vai ter que gastar mesmo, não tem jeito, mas vai lhe dar um retorno absurdo, né, se bem estruturado. Mas em outros casos não, a simples modificação de como você está gerando o seu negócio e controle de perdas, né, pode fazer seu negócio ter... Por que eu fiz a provocação, galera? Porque, tipo assim, não sei como é que vocês estão se sentindo, porque eu, quando me formei, eu peguei essa base da mudança de, tipo assim, o mercado mudou muito e a universidade quase que não. Então, não sei como é que vocês estão se sentindo, mas eu tava quase saindo já. E olha que, por incrível que pareça, eu fiz serviço social. Mas se tinha uma coisa mais afastada do que empreendedorismo era sobre isso. E simplesmente eu me deparei com o mercado, tipo assim, quase esse negócio de concurso público já era. E aí vários colegas minhas se identificaram exatamente com isso. Todo mundo treinava elas para fazer o concurso e aí se tornar assistente social, mas ninguém nunca treinou elas para, e se a gente criasse nossa própria empresa? E se eu propusesse soluções para as empresas privadas enquanto assistente social? Tem um negócio que estão criando agora chamado Produto Magana, um negócio assim, criador de produto. Nada mais é do que uma pessoa que sabe escrever projeto, gente. Nada mais é do que uma pessoa que sabe escrever projeto. Mas criaram seu nome em inglês, bonitinho pra isso e tal, não sei o quê. Pra você escrever projeto e apresentar pra uma empresa, para ela poder implementar. E daí criar um produto. Aí vocês entendem, criam-se nomes novos para coisas antigas. Porque eu perguntei pra vocês. Porque assim, o que eu senti quando vocês relataram pra gente que nunca foram no Hub, é quase entender que esse negócio de tecnologia e inovação tá longe de vocês. Foi quase uma resposta nítida de tipo assim, esse negócio não é pra mim. Eu vou administrar uma grande empresa, eu vou fazer um concurso, vou fazer qualquer outra coisa. Mas por que não vocês entenderem que talvez essa grande empresa seja uma startup que está sendo criada agora? Porque primeiro nasce uma ideia. Se a startup realmente prevalecer, aí ela vira uma empresa. Que aí são coisas completamente diferentes. A startup, ela tem essa ideia, tipo assim, aquela ideia disruptiva, mas depois, gente, ela vira uma empresa. Natural, tradicional, como qualquer outra. Então, com receita, com saída, com balanço, com tudo. Com tudo que vocês podem imaginar. Mas no início, ela não parece uma empresa. É só quando ela fica madura, que valida no mercado, que ganha atração, que ela virou empresa. Então, por isso que eu talvez perguntei pra vocês assim. Às vezes, a oportunidade está do lado da gente, só que a gente não consegue enxergar. Então, essa provocação, eu quero com que vocês e qualquer que estejam ouvindo aqui a gente, se aproximem, só para poder conversar. Porque foi exatamente dessa forma que eu me aproximei do setor de inovação e tecnologia. Eu tomei um curso, tomei ranço. Lógico que eu tomei ranço. E aí eu falei assim, pô, velho, mas toda hora um evento de Startup Week, de um negócio de uns hackathon, um negócio... Gente, que eu super indico vocês irem. Pra passar raiva, pra conhecer a galera legal, enfim. Eu super indico, uma experiência maravilhosa. Mas porque... É incrível, é incrível. Você passa raiva, toma ódio, mas é legal. Entendeu? É uma experiência bacana. É que nem entrar na universidade, entendeu? Te prometem uma coisa, te entregam outra, entendeu? Na minha vez ninguém avisou. Não, mas tá tudo bem, não, sabe? Exatamente. Só que o quê? Diferente de nós, ela continuou resiliente no bagulho lá pra ser professora, entendeu? Porque tem que queimar muito, rainha. Tem que queimar muito, eu sei. Tem que queimar muito a profissão. E é por isso que eu tô falando pra vocês isso. Vão no Hub. Se permitam um dia só entrar. E lá vocês vão conhecer um mundo de empresas que foram criadas aqui em Salvador. De coisas que vocês acham que só vão encontrar na Faria Lima, lá em São Paulo, e tem aqui em Salvador. E uma coisa que Gabão fala que eu acho que é incrível não dá pra criar aparelho da prefeitura se vocês não utilizarem. Não faz sentido. Entende? Por exemplo, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha empresa foi ter entrado na incubação do Colabore, no meio da pandemia.
para quem não sabe, tem o Colabore e dentro do Colabore tem a Impacto, que é a incubadora de negócios sociais que é dada à prefeitura, gratuita. E eu entendo desses negócios. E foi no melhor negócio, foi lá que eu descobri que eu ia ser uma startup. E foi desse jeito que eu queria escalabilidade e me tornei uma escola online que só em 2020 continuou em Salvador e atendeu mais de 13 estados do Brasil todo. Em Salvador. O que geralmente vocês entendem que é um processo um pouquinho estranho, porque a gente vai para São Paulo, toma porrada lá, de lá ganha o mundo e aí volta para Salvador. Às vezes, né? Porque aí a gente geralmente fica por lá. Entende? Por que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, foram aparelhos públicos como esse que fizeram com que a gente saísse de somente uma escola e se tornasse uma startup. E entendesse de escalabilidade. E daí que a gente conseguiu ter esperteza para ir pro Shark Tank. E ainda estando em Salvador. Por isso que eu acho que é importante vocês entenderem onde é que vocês estão, porque às vezes a gente tá aqui na universidade e a gente fica nessa de tipo assim, quando acabar o curso eu faço minha carreira. Gente, não façam isso. Gente, não cometam esse erro. De quando acabar o curso de vocês, não sei se vocês têm que fazer estágio ou não, vocês começarem a criar uma rede de relacionamento com profissionais da área ou com qualquer outra coisa fora da faculdade. É o erro que a galera mais comete. Porque quando vocês terminam sem nada. E aí vão ter que começar tudo do zero. Então aproveitem a universidade para entrar nos ambientes, nos eventos, conhecer as pessoas. Quem diria, quem me conheceu em 2018, que hoje eu seria uma das pessoas que tem contrato com Visa, com LinkedIn, com Natura, com Grupo CCR, estando daqui de Salvador. Hoje. E Karine, eu já vejo uma diferença muito grande da época que eu fui estudante. Lá em 2000 eu entrei na Unifax, inclusive. Uau! Lá em 2003. E eu participei de um evento sexta-feira com meus alunos, lá no Campus Lapa. E um ex-aluno foi convidado para falar um pouco e ele começou a trazer como era a universidade naquela época. Eu vejo o quanto a gente hoje oferece. Só o Centro de Empreendedorismo e Inovação, que está, inclusive, conduzindo esse evento de hoje. Exatamente. Que tem inúmeras ações voltadas para essa visão disruptiva, os projetos de extensão, até o próprio formato da nossa matriz, ele mudou atualmente, e às vezes o aluno fala, não gostei, porque o novo espanta, o tirar a pessoa da zona de conforto, do lugar de passividade. Então, assim, às vezes a resistência é de quem está na ponta também. Com certeza, minha rainha, com certeza. Por que você acha que ainda hoje a gente ainda fala de tecnologia, ainda aparece uma coisa passada, foi como eu falei, é cultura. Não adianta a gente conseguir mudar uma parada e não mostrar para as pessoas que aquilo é possível. Não adianta, por isso que eu tô falando para vocês assim, se permitam conhecer essas pessoas, ir lá, trocar uma ideia, porque às vezes pode parecer algo super distante. Às vezes o que falta, literalmente, na startup é um administrador. Às vezes o que falta para uma startup não sei falhar. É exatamente isso. Porque a galera sabe captar investimento, não sei o quê, não sabe gerir um negócio. E aí quando chega na parte de gerir o negócio, geralmente a startup também é a que move. Ganha bastante dinheiro, que é o que vocês vão conhecer, chamado Startup Zebra. Que é aquelas startups que, tipo assim, consegue captar dinheiro pra caramba, 1 milhão, 2, não sei o que, rodada de investimento, e quebra. Quebra porque não tem tração, quebra porque não tá conseguindo captar recurso, quebra porque não consegue fazer o negócio por si só rodar. Não sei se vocês viram, teve uma galera que foi lá da Alemanha, eu acho, que era uma startup também, e que isso foi um escândalo em 2020, eu acho, que a galera conseguiu lá criar uma coisa extremamente inovadora, que era para resolver o problema de nós mulheres enquanto a menstruação. Adivinha o que eles criaram? Uma luva. Eles ganharam 500 mil euros para criar uma luva. E era uma luva rosa. Eles disseram, eles entenderam que a inovação do nosso nojo de tocar no absorvente era a falta de uma luva. Mas sabe qual foi o pior? É que eles conseguiram captar 500 mil euros para construir uma luva. E aí, lógico, gente, por motivos óbvios e estruturais, que o negócio não foi para frente. Porque quando eles foram para o mercado vender a luva não tinha sentido. Mas é isso que eu quero que vocês percebam. Existe a grana, existe o acesso e é outra coisa de entender de mercado. Por isso que enquanto administração, precisam estar no ambiente de inovação. E aproveitar também, né? Querendo ou não, vocês são pessoas beneficiadas, né?
Diferente da maior parte, como eu disse, de 1/3 da nossa população, que não tem a mesma oportunidade que vocês estão tendo, né? Que a família de vocês está dando. Né? Então, aproveitar essas oportunidades para criar essas conexões é fundamental. E ali, professora, como você estava falando, veja só, a gente fez um negócio esse ano que foi num evento gamer, no Centro de Convenções. Pela primeira vez a gente fez o seguinte, porque o aluno, querendo ou não, o jovem, ele já está sabendo de tudo. Quem não sabe, eles são os mais velhos. Então, a gente fez o quê? A gente, junto com a Secretaria Municipal de Educação, mobilizamos ali ônibus, né, para poder levar, foram 500 alunos, entre alunos, professores e pais, para que eles estivessem nesse ambiente. E qual o motivo de envolver o professor e envolver os pais? Porque quando a gente fala nesse mundo gamer, tá, são mais de 80 profissões que estão ali ao redor. Nutricionista, preparador físico, psicólogo, advogado, enfim, uma série de contador, uma série de profissões tradicionais, mas que precisa dar esse suporte para quem for, um exemplo, um jogador profissional. Né? E ali, os professores, de uma certa forma, são pessoas mais velhas. E muitas vezes não tem esse diálogo, não tem esse conhecimento. E o que a gente está vivendo no mundo de hoje, não é necessário que as pessoas comecem a entender que não é só o aprendizado não vem só de um lado. Como a Karina falou, a gente ainda vive um modelo educacional, né, do século passado, né, que se tem um professor aqui, as fileiras, isso aqui é modelo industrial, gente, modelo industrial, cadeirinhas arrumadinhas, um atrás do outro, uma pessoa em cima falando, tal, e o que essa pessoa está falando que é o professor, cada um vai entender o que ele está falando de uma forma diferente, porque a percepção do entendimento de cada um é diferente, cada pessoa é um ser individual, ponto. Então, o envolvimento do professor era para que os professores começassem a abrir a cabeça para que aquilo ali, quando se falar de game, não é só brincadeira, não é só falta de atenção, não é só uma diversão, uma distração. Pode ser um negócio extremamente rentável, que inclusive pague muito mais do que um advogado dono de escritório. E a mesma conversa era fundamental que a gente também envolvesse os pais, a família, porque o menino sabe, o jovem sabe, o professor começa a ter um pouco mais acesso a esse conteúdo. Mas se o aluno, o jovem, chega em casa e vai ter ali esse diálogo com a família, com o pai pode simplesmente dizer assim, isso aqui é coisa de, né, moleque, não quer nada e tal. E não, só para vocês terem ideia, sabe os cosplay, né? Pessoal que é fã de algum anime, desenho e tal, e se fantasia, por exemplo, de Homem-Aranha. Né? O pai muitas vezes pode achar que meu filho só quer se fantasiar de Homem-Aranha, coisa boba e tal. A pessoa pode estar ganhando 2, 3, 4 mil reais por mês só para se fantasiar de Homem-Aranha. E participar de um evento. E participar de diversos eventos. Imagine a gente levar esse tipo de conhecimento para as periferias da nossa cidade. Isso é fundamental para que os pais comecem a dizer, olha, aquela brincadeirinha que meu filho gosta de ficar se fantasiando, né? Não vou cortar não, porque eu fiquei sabendo aqui agora que pode ter um salário de 2, 3, 4, 5 mil reais. Pô, meu filho tem uma voz muito boa de locutor, e adora game, ele pode ser um locutor de jogos. Inclusive tinha um locutor que estava lá, ganha 30 e poucos mil reais por mês para fazer locução de jogos. Então são diversas as possibilidades. Então o que eu quero dizer para vocês é, aproveitem as oportunidades, né? Procurem conexões, tá? A busca por se conectar com as pessoas e sair um pouco às vezes do digital e ir para o presencial para se aproximar desses ambientes é fundamental. O que pode aparecer de uma ideia na cabeça de vocês, que está ali guardadinha, né? Pode dar um estalo e vocês montarem uma coisa extremamente escalável e ter um puta no negócio. Na verdade, e aproveitando isso, muitas das vezes é entender o que outras profissões estão fazendo e trazer a profissão de vocês. Trazer inovação para cá. E é realmente se perguntar, tipo assim, poxa, por que será que que tipo de sistema vocês poderiam criar para facilitar o trabalho de vocês?
Então, já pensaram nisso? Que tipo de coisa vocês poderiam criar que realmente qualquer outro administrador poderia usar e qualquer outra empresa ia ganhar dinheiro com isso? Então, por isso que eu falei que o pensamento da inovação é a gente pense nos problemas e tente responder eles de outra forma. Por exemplo, alguém aqui sabe me dizer qual é a diferença de uma gambiarra para inovação? Qual a diferença? Nenhum. Uma gambiarra é mal feita? Um é bem feito, outro é mal feito. Nenhum, Não. amigo. A diferença é exatamente nenhuma. Porque a gambiarra é uma forma de inovar algo que já teve já foi produtivo. Tipo, deixa eu trazer um exemplo. Meu cabo de carregador. Só um exemplo, tá? Meu cabo tá bom. Mas o meu cabo de carregador, ele pode em algum momento começar a descascar por conta do desgaste do tempo, por conta da forma de guardar. E aí eu posso muito bem pegar um durex, uma isotérmica e enrolar ele, porque ali eu vou estar vetando da energia passar e eu tomar um choque enquanto ele carrega e vou estar reutilizando ele. Ele vai continuar tendo durabilidade. É uma gambiarra que vai estar funcionando. Eu já vi pessoas fazendo isso. É a mesma coisa de reencapar um fio. Adorei esse exemplo, porque eu já vi gente vendendo um fio que foi descartado, porque estava aparecendo, tricotou o fio todo, ficou todo colorido, lindo, inclusive eu comprei, garantindo o fio, e ele foi Continuou aproveitado funcionando. e as pessoas revendiam esses fios que foram remodelados. Remodelou uma coisa que já tinha funcionalidade, só que estava com um pequeno defeito, só deu uma inovada. Melhor ainda, um exemplo melhor ainda é churrasqueira. Quantos tipos de churrasqueira você já viu dentro da comunidade Pivete? Tem, gente. De tudo. Tem a bonitinha e tem a funcional. A funcional que é... Por isso eu falo, sabe o que é o mais legal da inovação da gambiarra? É que eu pego algo complexo e vou tirando tudo de bonitinho nele pra ficar o básico. 2 blocos e uma grade é uma churrasqueira. Então, agora uma coisa mais legal que eu queria responder pra ele não é que um é falha e o outro não, porque qualquer ideia no início falha. E é importante que ela falhe, porque é ali que você melhora. Nenhuma startup Pivete começou com um produto 100%. E que bom, porque a principal ideia da startup é continue melhorando o tempo inteiro. Nunca espere que o produto esteja pronto, porque não é pra estar. Você vai testando, vai validando, vai errando, vai quebrando a cara, vai consertando. Uma das coisas mais legais, que eu gosto muito de levar para periferia, que eu aprendi com as startups, é a valorização do erro. A startup muitas vezes começa de uma ideia. E aí vai falhando e vai melhorando, vai falhando, vai melhorando. E aí vai crescendo. Antes de vocês verem, por exemplo, aquele protótipo, por exemplo, pegar um que todo mundo conhece, que é o da Uber, vocês não entendem como é que a Uber falhou tanto, até entender a dinâmica de convencer as pessoas que têm carro a acender o carro para pessoas estranhas. Antes dessa coisa simples acontecer, Pivete teve erro pra caramba. Erro de geolocalização, erro do básico de como realmente eu colocar ali a pessoa e eu assustar. Teve uma ideia que foi bem mais simples aqui, foi validada da coisa mais simples. Antes de ter a Uber de vir pra cá, que é dos Estados Unidos, aqui, lá em São Paulo, queriam resolver o problema dos táxis. Tipo assim, poxa, eu tô acabando de sair agora e eu queria um táxi, não tem ponto de táxi aqui. Uma pessoa ficou responsável em dizer, olha, através desse número aqui, você vai achar qualquer táxi. Era tão simples, ela ligava e falava no WhatsApp. Com um grupo de taxistas que ela tinha na mão. Não, tudo bem, você tá onde? Não, ok. Me dê 5 minutos enquanto o sistema aqui carrega que eu vou te dar o seu táxi. Era só esperando pra só responder. Era só isso. E aí ela começou a validar se as pessoas conseguiriam pedir táxi sem ver ponto de táxi. Porque antes era uma coisa natural ir para o ponto de táxi, pegar táxi. Então se não tinha ali perto do prédio alguma coisa, para as pessoas era impossível pegar. E aí que testaram e falaram assim, rapaz, e se? E isso nasceu a 99 táxi. Aqui. Agora tá vendida pro pessoal dos asiáticos e tal lá. Mas ela nasceu aqui, no Brasil. Com base de validação muito simples. Que era só se perguntar se as pessoas pediriam táxi sem ver ele. E era essa a tese. Será que ela conseguiu convencer as pessoas a ligar para um número para ter um táxi? Já que o natural é ela ir para a rua buscar? Entenda, porque a validação foi essa? Porque isso era um comportamento.
E como a professora colocou, quando ela coloca momentos, eventos de extensão, muda a grade, ela está mudando uma parada chamada de cultura. E se vocês, enquanto alunos, não absorvem aquela cultura, nada do que eles estão fazendo não está funcionando. Então a primeira coisa é, como é que eu faço com que vocês entendam essa cultura como algo legal e participem dela para levar para a sua vida de vocês. Aí a inovação funcionou. Porque fora isso a gente rejeita. Eu acho engraçado que às vezes a gente fala assim, vou fazer um evento massa, trazer gente do mercado, falar de um clima super inovador. O pessoal vem metade da turma, sabe? Ah, não vai ter aula não. Às vezes o que vai ser dado aqui, o que vai ser discutido aqui, vai agregar muito mais do que um conteúdo específico que ele lê um capítulo de um livro e consegue dar conta, assiste um vídeo no YouTube e consegue dar conta, não desmerecendo o que é dado em sala de aula. Não, Particularmente, porque a senhora é incrível. trazer vários assuntos conectados à realidade deles. Por isso que eu escolhi ser professora, para fazer diferente. Exatamente. Eu também tive algumas aulas que eram totalmente descontextualizadas com o mercado, com o que eu via na prática. Isso me incomodava muito. E eu acho que eu escolhi, mesmo seguindo todo o cronograma, sempre trazer coisas alinhadas ao que eles vão vivenciar. Então, assim, só que às vezes a gente percebe que não, a cultura não muda de uma hora para outra, né? É algo que a gente vai quebrando. Gerações. Aquela resistência que é do ser humano. E que se a gente não começa a entender a lógica disso, a gente fica aí como tentando se aposentar para comprar remédio, né? Como bem colocado. Velho, é surreal, porque, por exemplo, vocês imaginem, eu sou a primeira pessoa da minha família a imaginar não é ser dona de empresa, gente. É ser dona de startup. Então vocês entendem que não era por maldade que os meus pais no início da minha empresa achavam que era loucura. Porque era. Porque simplesmente era. Então não é por maldade que eles me criaram pra trabalhar pra alguém. Porque na época deles, trabalhar pra alguém era uma coisa que quase ninguém conseguia, mas era uma parada que era pra vida inteira. Você entrava em uma empresa e envelhecia nela. Ponto. Então é lógico que eles vão passar pra gente tudo que eles entenderam que dava certo. Engraçado que você chegou, Karina fez uma provocação, isso ficou marcado na minha cabeça aqui. Você se lembra que você falou lá pros meninos? Aí apontou pra mim, repita aí o que você fez lá. Tá? E aí eu perguntei pra eles assim, quantas pessoas eles viram que eram donas de empresas que se pareciam com ele? Pô, Karina, peraí, rapaz. E aí todo mundo levantou a mão, eram os dois de escola pública, eles pareciam comigo. Pô, não podia dar outro exemplo da pessoa não, me deixou vermelho. E aí, quando ela perguntou, aí, vocês me vendo na rua, vocês iam achar que eu Sou dona de uma empresa? Sou dono de uma empresa? Não. Inacreditável. E isso é imaginação, gente, isso é cultura. Por isso que eu acho que o mais legal quando a gente fala sobre mudança de mentalidade é, primeiro, vocês se perguntarem por que não. E aí eu tô questionando vocês mesmos, porque muitas vezes, assim, eu já fui essa pessoa. Antes de conhecer o meu mente de tecnologia, eu não fazia ideia do que era isso. Era uma coisa que era completamente afastada de mim, não sabia nem o que era empreendedorismo. E até que um dia eu tomei o primeiro curso, que foi trabalhar em projeto social, e aquele projeto social me mudou. Com raiva, com ódio, lógico. Como todo baiano que vai na força do ódio, entendeu? É importante dizer isso. É naturalmente. Mas aquilo mudou a minha vida, porque mesmo com raiva eu falei, pô, velho, na moral, minha mãe me disse que pra eu criticar algo eu tenho que conhecer. E eu comecei a ir. E comecei a conhecer pessoas, e comecei a entender esse mundo de startups, e aí comecei a mudar pra então criar a minha. Mas o mais legal foi que, tipo assim, quantas pessoas eu consegui arrastar pra lá. Então, quantas vezes eu chegava dentro da faculdade e falava assim, galera, vocês estão atrasadão, velho. Vocês estão achando que real vai vir concurso público, não vai vir não. Mas eu conheci assistentes sociais que já estavam trabalhando com impacto social. Ela já estava pensando no mercado. E começou a criar a própria empresa dela, que é uma startup, onde é Produto Magana, que é produção de conteúdo, que é produtor de produto, que é basicamente escrever projeto. Mas vinha, minha deusa. Queria saber quantas vezes. Acho que uma coisa é que todo mundo tem medo de errar. E no empreendedorismo a gente erra muito antes de acertar. Como foi esse seu processo? O que você aprendeu com esses seus erros? Ah, mulher, primeiro que eu era uma péssima líder. Ô, amiga. Ô, amiga, acho que a primeira coisa que eu entendi foi vai fazer terapia, moleque. Porque, não, é sério, porque tipo assim, a Wakanda nasceu, eu falei, vou ter equipe. Ok, né, pá, não sei o quê. Só que entenda, eu aprendi a ser chefe como os antigos chefes, e eles eram doentios. Então, no frio dos ovos, eu aprendi a ser uma chefe doentia. Eu gritava com as pessoas. Eu não pagava nenhum salário pra elas pra poder gritar, entendeu? Enfim, a minha primeira experiência de erro foi muito outra. Tipo assim, a Wakanda começou em 2019 com 9 pessoas, e aí um mês todas saíram.
E eu falei assim, que nada, pessoal fraco, rapaz, essa geração Z, não aguento uma pressão. Eu fui feita no calor. E aí meu pai olhou pra minha cara assim, posso dizer uma coisa? Eu falei, porra, pode, qual foi ele? Quando geralmente todo mundo fala a mesma coisa, é porque você que tá errado. Eu falei, porra, você quer dizer o quê? Eu falei, não sei. Ele não queria tomar esporro também, não, né? fica aí a reflexão, entendeu? E aí eu entendi. E aí eu entendi que, tipo assim, por mais que eu quisesse ser uma chefe legal, tudo que eu tinha aprendido sobre liderança era com o tipo de gestão que eu tinha contato. E a primeira coisa que eu tive que aprender a errar foi, eu não sabia liderar, eu ia aprender. Então eu acho que o mais legal como eu fiz a operação de startups foi, a Wakanda não nasceu pronta, a gente foi quebrando a cara. Então eu consegui pedir desculpa pra galera, fui captando as pessoas e eu entendi que eu não ia conseguir sozinha. Acho que foi uma das melhores lições que eu aprendi foi, porque eu tentei. Como qualquer outra pessoa megalomaníaca, vou tocar a empresa sozinha, ninguém presta. A amiga não durou 15 dias, né? Falei, caralho, eu não consigo fazer tudo não. Eu não consigo fazer tudo. E aí eu comecei, olha, já que eu não consigo fazer tudo, e o problema tá em mim, bora se consertar e pedir isso pras pessoas. Depois a minha equipe ficou com 2 pessoas, aí foi aumentando. Hoje eu tenho 6 funcionários, assim. Mas, gente, muita terapia, eu melhorei muito. Tá? As pessoas não estão ficando mais doentes. E a outra coisa, rainha, que eu falei sobre, que pra mim foi muito sobre liderança, foi que, tipo assim, no início, eu não era a pessoa que dividia a tarefa. Eu era a pessoa que fazia tudo, mesmo com as pessoas. E isso é um problema, porque acho que vocês, como administradores, vocês me ensinam a delegar. Fundamental. Vocês são as pessoas que delegam, ou seja, tem função para cada pessoa no rolê. Só que não ensina isso pra gente, entendeu? Então, eu passei por todas as partes da minha empresa. Eu já captei recurso, eu já atendi telefonema, eu já montei evento, e já dei aula, e já construí material. E, gente, eu nunca mais quero fazer isso. Mas eu já fui tudo na minha empresa. Até entender que eu não precisava. E que eu precisava literalmente aprender, tipo assim, olha, se eu pedir pra Gaban ligar pras pessoas, eu não posso ir lá e ligar pro Gaban. Eu tenho que falar, ligou? Não ligou por quê? Posição de orientação, como é que tá a ligação? E aprender a orientar, que é gerir. Empoderar seu time, né? Time é outra coisa, amiga. A gente primeiro quer funcionário, depois a gente entende o que é um time. Primeiro a gente quer saltar o chicote nas costas dos outros. Aí você entende que você não pode, porque tem agora o quê? Justiça do trabalho, entendeu? A galera filma você, te expõe na internet. Aí você entende, não, parei, calma, não posso fazer essas coisas porque eu sou pobre. E aí você aprende a conversar com as pessoas, assim, sabe? De verdade. Porque tem uma pessoa que fala assim pra mim, velho, nem me ouvi gritar comigo, me vai. Por que você vai gritar? Eu falei, poxa, eu precisava ouvir isso, hein? Foi profundo, né? Provavelmente as pessoas também não fazem no seu ritmo, né? Porque o sonho no final era seu e às vezes as pessoas não estavam naquele ritmo que você estava. Mas, amiga, ninguém nunca vai estar. Eu tive que aprender da pior forma. Não existe outra Karine. Não existe. Enquanto eu quisesse Karines no meu time, eu nunca iria encontrar. E aí foi muito legal. Uma das coisas mais legais que eu aprendi, rainha, foi aprender a aceitar literalmente a diferença. Que é ter um time. Um time não é composto de pessoas que pensam que nem você. Um time de alta performance são pessoas que complementam sua habilidade. E para elas complementarem sua habilidade, você tem que entender no que é que você precisa de ajuda. Ou seja, no que você não é bom. E isso é nas partes mais assustadoras. Tipo assim, entender. Eu sou muito boa em pitch e negociação. Eu não sou boa em fazer documento. Essa é uma merda. Fazer slide, amiga, fazer que nem minha cara. Meu primeiro pitch, nossa, horroroso. Todo dia eu comia um acento. Aí o pessoal revisava meus textos e falava assim, então, com certeza você consertou o quê, os acentos? Eu falei, porra. É sério que a pessoa vai ligar para um acento, vai. As pessoas vão ligar para um acento. É uma proposta comercial, entendeu? Você precisa tomar conta disso. E aí eu fui aprendendo a assumir coisas que eu não fazia bem. E quando eu comecei a rainha, enquanto pessoa, enquanto gestora, a entender o que é que eu não fazia bem, eu falei, eu não preciso ser boa em tudo, eu preciso ser foda no que eu sei fazer. E meu superpoder, Piveta, é encantar as pessoas. Eu tenho que estar no comercial, eu deixo qualquer pessoa apaixonada pela minha empresa. Conversou comigo, Piveta, já fui. Entendeu? É outro bagulho. E aí eu precisei entender o que é que eu era na minha empresa para então começar a procurar pessoas que me complementavam. Eu não sirvo para produção de evento. Eu vivo com cara de bicho. E cara de bicho não combina com produção de evento. Entendeu? Você não pode passar para as pessoas que você está estressada. Não sou eu. E aí eu comecei a complementar o meu time com pessoas que faltavam em mim. E hoje eu tenho um time que, nossa amiga, tipo assim, de olho fechado, eu pego as coisas hoje, fecho o contrato e toco para eles rodarem. Hoje a minha empresa tem 12 professores, 2 coordenadores, uma social media, 2 assistentes e por aí vai. Então hoje eu tenho um time. E tem um time mesmo, tipo assim, que é o time que é por admiração. Que as pessoas hoje estão na Wakanda por viverem esse sonho, que era sempre que eu queria. Se não fosse por admiração, você era chefe, né?
É. Você seria chefe deles. Obrigado. Mas olha, foi muito legal, porque hoje eu reuni todo mundo pela primeira vez, que eu sempre estava cansada e exausta, e eu nunca tinha comemorado o aniversário da minha empresa, porque eu estava exausta e cansada mentalmente. Hoje foi a primeira vez que eu reuni o meu time e agradeci por esses 4 anos. Porque foi a primeira... Sim, Hoje é 4 anos da Wakanda. 4 anos da Wakanda hoje. E sério, rainha, dessas paradas que eu mais aprendi, e foi o divisor de águas, foi quando eu estava participando do Centelha. Quem não sabe, e por favor, se inscrevam, é um edital que tem aqui pela SECT. FAPESE. Da FAPESE. E que ele dá um incentivo para inovação e tecnologia. Então você nem precisa necessariamente ter uma empresa, mas ter uma ideia incrível e você consegue captar dinheiro para começar. E eu estava escrevendo esse edital, eu estava vendo milhares de coisas. Então tinha uma coisa na minha empresa que só eu podia fazer, que era o edital. E aí eu estava fazendo produção de evento, organizando viagem, passei pelas 2 primeiras fases e na última, que era a mais importante, que era escrever só um orçamento, eu estava tão cansada que eu demorei 4 horas para fazer. Uma coisa que eu sabia fazer bem, eu demorei 4 horas para fazer, porque eu estava mentalmente cansada das outras tarefas que não eram minhas. E aí, rainha, eu simplesmente, quando eu terminei de fazer o orçamento, o sistema já tinha fechado. Foi dessa vez? Foi desde 2020. E aí, amiga, eu me detonei. Eu me detonei de um jeito. Porque eu falei, velho, você fez um erro besta. Gestão de tempo. Qualquer outra coisa as pessoas poderiam fazer. O edital era só você. Amiga, eu me julguei tanto que eu estava disposta a desistir da minha empresa. Naquele dia. Porque eu tinha perdido 60 mil reais. E naquela época, 60 mil reais, pra mim, fazia muita diferença. E aí, foi naquele momento que eu falei o poder da equipe. Naquele dia, eu tava tão mal que eu fui dar aula, detonada, que eu tava chorando que nem uma criança. E os meus professores falaram assim, você vai sentar aqui agora na cadeira e você vai ver o que a gente aprendeu com você. Eles tomaram meu lugar e deram aula por mim. E naquele dia, eu tinha entendido o que foi que eu tinha criado. Que eu tinha criado uma coisa que não era nem mais minha mais. Que era uma coisa que eu tinha deixado pra sociedade, que era o Wakanda. E por que aquilo foi importante? Porque eles falaram, hoje tá passando desespero, mas daqui a alguns meses, 60 mil pra você vai ser fichinha. E depois de 6 meses eu tinha captado 200 mil reais. Brincando. Brincando, mas porque eu tinha equipe. Porque eu entendi que o meu papel era estratégico. E o resto das outras coisas, as pessoas poderiam lidar. Mas entenda, foi um erro desse, que há anos atrás eu poderia ter desistido, porque eu me julguei porque eu não poderia errar. E por isso que eu tô falando pra vocês, as coisas mais legais que eu aprendi com startup foi a teoria do erro. Aproveitem o erro. Agora errem em um lugar onde vocês possam consertar. E errem rápido e consertem rápido, né? Exatamente. Principalmente na Universidade de Pivete, é o lugar que você mais pode errar. Erre agora. Porque quando vocês saírem daqui, vocês vão ser cobrados como profissionais. E aí parece que profissional não pode errar, mas não, pode sim. Mas enquanto vocês puderem ter a mente controlado, errem, testem. Não espera estar perfeito não. Vai estando feio mesmo. Enfim. E aí vocês vão consertando. E aprenda com cada erro. Porque hoje eu sou a gestora que eu sou, porque eu errei pra caramba quando não tinha dinheiro. Porque hoje, amiga, são um orçamento de $500 mil. Aí se for errar agora, o bicho pega. Dá um pouquinho mais, entendeu? Essa aí foi muito isso. Venha, Deusa. Atualmente eu tenho uma empresa. Por que essas aspas? Por quê? Porque, tipo, é essa questão. É o fator limitante. Então, tipo, eu vim de uma família que sempre teve o mesmo emprego. Meu pai é marceneiro desde os 14 anos. Minha mãe era empregada no México, conseguiu mudar um pouquinho de área, mas tá na área há anos. Então, tipo, às vezes eu fico me perguntando assim, qual o fator limitante que me limita a isso? Tipo, hoje eu faço faculdade e estagio. Mas acaba que eu fico assim, pô, a gente já tem a marca, a gente já tem o blog que a gente tá formando, a gente já tem o Instagram, o que é que tá faltando pra ele? Claro que é o capital, mas o que é que tá faltando de empenho pra gente? Tipo, eu tô me formando em administração, minha amiga tá se formando em psicologia, eu tô em formação. E acaba que a gente se dispersa muito. Então, tipo, assim, qual é o foco que a gente tá perdendo? Então, tipo, querendo ou não, tipo assim, qual é o meu fator limitante? Eu fico perguntando, onde é que eu vou conseguir saber qual é o meu fator limitante? E é essa pergunta que eu queria, tipo, meio te perguntar. Como é que você, tipo, tirou esse fator limitante que você veio da periferia e tal, e meio que almejar um novo? Não ficar só, tipo, trabalhando em empresas, só fazendo aquilo sempre. A empresa é do seu pai, não é isso? Não, empresa. A empresa ela tá criando Ela com tá a criando com a amiga. Você está criando uma empresa com sua amiga. É de produtos veganos. Então, Uau! Isso aí tem um mercado.
Você tá indo pro mercado fantástico aí, viu? Pra você ter ideia, a gente fez um teste de sabonete e eu só vim testar 2 meses depois. Tudo Eu bem. fiz, deixei na minha maminha e fiquei assim, meu Deus, tô testando agora. Então, tipo, tem isso de mim. Então, assim, eu poderia ter testado desde o tempo que já tava pronto. Então, Ó, primeira coisa, existe uma parada que dizem que é mais predominante em mulheres, mas é uma questão de estrutura, que é o tal da síndrome da impostora, do impostor, enfim, como vocês queiram chamar. Mas nada mais é do que querer ser perfeito. Uhum. Rainha, como foram falando, a única diferença é você acreditar no que você está fazendo. Amiga, uma coisa que eu aprendi com a Luísa Trajano é que dinheiro é ferramenta. Se você pegar uma máquina de furar e não saber usar, ela te ferra. Se você saber utilizar, ela monta uma estrutura. É a mesma coisa com o dinheiro. Dinheiro não é fim, amiga. Dinheiro é ferramenta. Então, o que você tem que mirar é como fazer você acessar essa ferramenta. É outra coisa. Mudança de mentalidade, Rainha, uma das coisas mais legais que eu fiz, porque eu realmente sou uma pessoa muito afortunada, porque, tipo assim, a minha maior inspiração Deus é minha mãe. A metodologia que eu criei é baseada na história de vida dela. Eu peguei a habilidade da minha mãe e escrevi em forma de metodologia. E a única diferença é que eu não pedi permissão a ninguém para fazer sobre isso. Era a metodologia que eu queria, que era a que funcionava, a que eu testei, que eu validei e que eu coloquei no mercado. Foi isso. Às vezes a pergunta tem que ser inversa, né? O que eu já posso fazer sem ter o recurso? Porque às vezes a gente espera ter todo o recurso para começar. Aí isso acontece quando você espera esse tempo todo que a professora está falando, alguém já lançou na sua frente. Ou ao contrário, né? O que é que eu posso, como eu posso, o que é que eu posso fazer hoje para captar recurso para começar? Eu acho que a gente fica sempre esperando esse Não, momento amiga, é real. começar, ela tem. Ela já tem pronto. Ela consegue começar. Rainha, o mais importante é você buscar referência. Uma das coisas que mais me colocou, eu falei assim, poxa, que tipo de empresária tem minha cara? E aí eu conheci a Unique Evelyn, e aí eu conheci a Nina Silva, e aí eu conheci milhares de outras mulheres. E aí eu conheci a Camila Farani. E aí eu comecei a entender que não é um lugar muito estranho ser empresária. Não é uma palavra tão longe. Entende? Mas é isso, conheça. Porque às vezes a gente coloca essas pessoas em um lugar tão inacessível, ela tá do seu lado. A primeira coisa que eu ia te orientar é conheça, converse, vá para os ambientes, converse com outras empresárias e você vai entender que você já é único. Basta só você se reconhecer nesse lugar. Mudança de mentalidade é uma das coisas que mais prende a gente. Uma das coisas mais importantes que o pessoal fala, qual é a sua maior dificuldade em aceitar no lugar de empresário. Porque isso era uma coisa que ninguém podia fazer por mim. Isso era uma coisa que ninguém sabia qual é a segurança que eu tinha. Mas eu sabia que o tempo todo, quando eu chegava em casa, quando eu pegava o buzu pra voltar pra casa, como é que eu me sinto empresária pegando o buzu? Passando perrengue. O primeiro ano da Wakanda Rainha, eu só consegui gerar de receita R$1.000. É lógico que a Wakanda não me pagou. É lógico que eu passei necessidade. Não foi esse o problema. Mas o problema foi como eu fortaleci a minha mentalidade para escolher o lugar para onde eu ia. E aí uma das coisas mais legais que eu fiz foi começar a andar com pessoas que me inspiram. Então eu falei, eu não conheço empresárias com a minha aparência e eu comecei a procurar. E foi numa dessas, lá no Colabore, que a primeira vez eu li a história da Monique Evelyn e eu fui lá ver uma palestra dela. E ela era que nem eu, velho. Ela tem 26 anos. Ela saiu daqui do Oeste de Amaralina, velho. Ela é uma pessoa real. E quando eu vi aquela mulher dando palestra, ela falava que nem eu. Eu falei, caralho, velho, se aquela mulher palestrante é foda. Mas do meu jeito que eu falo, eu também sou. E aí, amiga, é começar a se afirmar nesse lugar. Teve uma parada que eu aprendi esses dias, que eu passei por uma formação muito foda, que ela falava o seguinte, tipo assim, você não tem que merecer nada, piveta, você já é merecedora. Pare de querer merecer as coisas. Porque quando você vai merecer as coisas, você tem que fazer muita coisa pra merecer. Não. Só se permita ser. Se permita ser empresária. Se permita estar nesse lugar, porque você já é. Só que a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesma. Agora, Mas por exemplo, ninguém. você está falando do sabonete, né? Que você criou um sabonete. é tipo geral. Tá. Nem tanto do teste de sabonete, né? Tá, mas vamos lá pro sabonete, que você deixou ele pronto, ele foi finalizado, é isso? O sabonete? Tá em etapa de teste. Tá, beleza. O que é que tá dependendo pra você pegar do jeito que ele tá, né? E Estipulou vender. um preço e diz assim, pra 2, 3, 4, 5, sei lá, amigas, as melhores amigas. Gente, é o seguinte, eu tô vendendo, eu vou, compra aqui, você E aí? paga, sei lá, R$10, R$5, sei lá quanto é que é, você paga, beleza, vende pra seus amigos, primeira coisa. Perde o medo. Não, vai com medo mesmo. Sabe que eu tenho medo. Hã? Tudo bem. Meus amigos não sabem, mas Porque você não diz. É, pois Vai é. passar a saber.
Rainha, Começou lá, você tem que falar. estratégia da galinha, entendeu? Se você não botar ovo de cacarejá, piveta, ninguém vem, entendeu? Pode fazer ovo do pato ou ovo da galinha. A mesma coisa, porque a gente não come ovo de pato, porque pato não faz zoado, não faz vexame, aquele negócio ali meio morto. O ovo é até maior, entendeu? Seria muito mais proteína, seria muito mais fazer um omelete, mas você porque não faz zoada. Já a galinha piveta faz uma desgraça de uma zoada, bota um negócio desse tamanho. Você faz o quê? Porra, chama atenção. É a mesma coisa com o mercado. Mas entenda, Rainha, o medo não vai sumir. Então vá com ele. Vá com ele mesmo, amiga. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Lê o livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, que a gente aceitar nossas vulnerabilidades, porque nunca vai estar tudo ideal, nunca vai estar pronto. A gente precisa acolher nossa vulnerabilidade, tudo bem, e aprender se alguém com as críticas e cada vez melhorando isso. Como é o nome do livro, coleguinha? A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E uma coisa importante aqui, né? A gente está falando, e a Karina falou, que num determinado momento a startup vai se tornar uma empresa, né? Mas ela nunca pode perder, quando ela se torna uma empresa, esse ciclo, essa cultura, essa modificação a todo tempo, né? De buscar inovar sempre, porque se a startup se torna uma empresa e aí ela cai no comum das outras empresas, ela vai fazer o quê? Vai ser igual a todas as outras. Então, ela vai deixar e vai perder toda aquela essência que a fez escalar rápido, porque a inovação é exatamente isso. Você criar formas inovadoras que são ágeis, rápidas. Botou aqui na mesa, teve a ideia, vamos lá, aconteceu, escalou e daqui a pouco está no mercado. Testa com os amigos, testa com um grupo maior de pessoas, começa a vender para as pessoas ali próximo. Se as pessoas começarem a comprar a sua ideia e você é uma boa vendedora, tá? Aí vamos dizer, você não é a boa vendedora, mas sua amiga é. Se não for sua amiga, você precisa encontrar alguma pessoa, que a startup ela precisa de um time. O ideal é que ela tenha ali, 2, 3, no máximo 5 pessoas no seu início. E cada uma, vocês sabem aqui mais que ninguém, tem que ter sua função pré-determinada. Então aqui o cara vai ser o vendedor, o outro vai ser o administrativo, o outro vai ser quem vai estar produzindo o produto efetivamente. Então tem que criar essa estrutura. Criou essa estrutura, cada um no seu campo fazendo o que tem que fazer. Então se vai ter uma pessoa que vai ser a vendedora, porque você é muito tímida, não quer e tal, tem que arrumar uma pessoa que venda. Que seja cara de pau, que vá pra frente e que faça o seu produto ser vendido como o melhor do mundo, mesmo ele não estando acabado. Amiga, vai pro ônibus, amiga. O que não falta é gente incrível vendendo umas paradas que fala assim, porra, é a mesma escova de dente, mas cara, o jeito com que ele vende, o jeito com que ela me ilude é diferente, entendeu? E aí você vai lá e compra a mesma escova de dente porque a pessoa apresentou de um jeito que falou, porra, velho, na moral, eu preciso comprar essa escova. E uma coisa que ele falou muito importante, gente, empresa que não vende não existe, não é uma empresa. Empresa que tá só no papel, que não existe, entende? Então, por isso, amiga, é importante arranjar a equipe. Mas na dificuldade, Piveta, foi o lugar onde eu me descobri fazendo trocentas coisas, entende? Então, por favor, se permita, entendeu? Já sai daqui já ligando para algumas amigas, tô vendendo um negócio aqui, você vai comprar, né? Pronto, já vai fazendo isso. Círculo de ouro, Piveta, entendeu? Que a gente chama. Primeiro, vende para as conhecidas. Aí, tá vendo aí? Já conseguiu. Vende para as conhecidas, depois para aquelas pessoas que, tipo assim, você não tem intimidade, depois pessoas que você nunca viu na vida. Mas por quê? Comece em um ambiente seguro para você testar e errar. Você vai apresentar, vai gaguejar, a pessoa vai melhorar. É só você. Porque no início não vai ser perfeito. Acho que como a professora colocou, só assuma. Você não vai ser perfeita. E que bom! Porque isso te dá um jeito de consertar. Porque coisas perfeitas, elas não melhoram. E às vezes a pessoa se acha que já tá no patamar e depois só vai tombando, né? Não, isso que a Karina falou é importantíssimo. Porque você vai lá, você tá ali naquele grupo pequeno, né? As pessoas mais próximas a você. Você vai lá e vende. Gaguejou, isso, aquilo, enfim. Ou até peça feedback. Tá? Peça feedback dessa pessoa. Se o produto tava bom, o que é que faltou, né? Procura. Essa troca precisa acontecer. É aí que você vai melhorar. Esse é o momento de você errar. Porque eventualmente você entregou o sabonete. Aí, o sabonete ficou mole demais, molhou porque esfarelou todo. Né? Aí esse feedback você tem que ter. Gente, não ficou muito bom. Você já vai tentar aprimorar. É o erro rápido. E consertar esse erro mais rápido ainda. E já tentar vender de novo. Com esse conserto já executado. E aí vai indo. Eventualmente a pessoa começa a gostar do seu produto
E ela já vai ser sua cliente. E aí ela mesma já vai acabar falando para alguma outra pessoa. E aí vai indo. Olha assim, eu digo que se macho não é final quem dirá cliente. Mas, entendeu? Nada contra, também nada a favor, entendeu? Mas enfim, dizem as más línguas aí, entendeu? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque assim, rainha, de verdade, se mantenha o tempo todo viva para conhecer novas pessoas. Empreendedorismo não é um lugar de conforto. Tem uma péssima notícia para te dar. Empreendedorismo não é um lugar de conforto. Então, esteja acostumada com o desconforto, com o desafio, com a coisa que está imperfeita, com a coisa que vai melhorar, com o próximo salto, com o próximo cliente. É esse o lugar. Porque isso te chama você para inovação, acho que o que eu vou falar é uma coisa ainda mais difícil. A gente não está acostumado a ouvir feedback. Então, se prepare, porque feedback bom é o que te incomoda. Não é o que massageia seu ego. E aquele que às vezes vai dar vontade de desistir. Eu tenho um amigo meu que é cantor, que hoje é bem famoso. Eu me lembro a primeira vez que ele cantou no Leopoldina, não sei se existe mais lá na Ih, olha safadão, gente. Ele me chamou, não é o safadão, né? Salvador. Ele me chamou ele me chamou pro primeiro show dele no Leopoldina, palco pequeno, de quinta-feira, pouco movimento. E eu vi uma série, ele não olhava pro público, ele não interagia, ele ficava muito tenso, e eu dei um feedback, né? E ele depois daquele dia, toda vez eu lembrava da sua fala quando eu estava no palco. Então você precisa de pessoas que peçam essa transparência, sabe? Não fique, peça essa transparência de pessoas que você confia, porque independente da área, pode ser um serviço, pode ser um artista. Qualquer coisa. E a gente tem que ter o cuidado, às vezes a gente fala com cuidado, tem gente que tem cuidado em falar para não desanimar. Mas a gente também, enquanto quem está escutando, precisa escutar aquilo, digerir, repensar e ver como eu posso melhorar, me aprimorar, porque às vezes isso faz muita gente desistir. Eu tenho habilidade na fala, né? Psicóloga, falei com todo cuidado, já tenta isso. Mas nem todo mundo vai ter esse cuidado. Você pediu um feedback sincero, então não leve isso como se você não tivesse que tocar seu negócio. Isso é para qualquer área, não só para produtos, né? Mas qualquer coisa que a gente vai fazer, sempre tem alguém que vai e aceitar essa crítica, que vai lá no calo, que é mais fácil dizer que a pessoa está com inveja, é mais fácil dizer que o outro não reconhece, está com inveja, do que parar para refletir. Se vem uma crítica, a gente precisa pensar sobre ela e desse lugar de como eu posso aprimorar. E não eu vou desistir, não dá certo, não tem jeito, porque é fácil, gente, é ficar deitado no sofá e da vida passar. Né? De fato, qualquer coisa que principalmente ser empregado é fácil, ou é difícil, empreender é difícil, escolha seu difícil. Escolha seu difícil. Escolha seu difícil. É uma coisa que eu ia dizer pra vocês, assim, que cliente bom é cliente chato, chefe bom é chefe chato, porque te coloca no fogo. No fogo. Professor bom é professor chato. É professor bom. É professor que te deixa com dor de cabeça, assim, ó. Hoje o dia acordou melhor porque aquela mulher levantou da cama, entendeu? Você sabe que eu já é a aula dela, entendeu? Uma das coisas que eu não esqueço foi quando eu tava me preparando pro Shark Tank e o cara que ia me trazer olhou pra minha cara e falou: se prepare pra visibilidade porque o seu negócio não é atrativo pra ganhar investimento. Você não sabe, Pivete, o ódio que me subiu naquele dia, assim. Eu falei: o quê? Ele menina, porque esse negócio de impacto social, não sei o quê. Eu falei, ok, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você me pergunte o que você perguntaria para qualquer outra startup. Ok? Ele, sério, eu falei, sério. Me pergunte o inimaginável. E ele fez uma sabatina comigo de 2 horas. Sobre indicadores, sobre CAC, sobre break-even, sobre tudo. Ele perguntando e eu respondendo, ele perguntando e eu respondendo. Depois de 2 horas cansativas, ele falou assim: poxa, parabéns, você está preparado. Eu só desliguei a chamada e nunca mais voltei. Porque é sobre raiva. Mas eu nunca esqueci o que ele falou. E não por nada, mas porque eu entendi a crítica dele. Todo mundo me treinava para pensar somente no impacto social que o meu negócio gera. Ele gera impacto social. Mas o importante era eu pensar: eu estou divulgando bem o que é que eu faço? Eu estou divulgando o dinheiro que eu ganho? Será que meu modelo de negócio está claro para as pessoas entenderem como é que eu ganho dinheiro ou as pessoas acham que eu vivo de doação? E aí eu entendi que era esse problema. As pessoas viam a Wakanda como uma ONG. E eu falei: caramba, velho, que droga.
E aí, por isso que ninguém me perguntava sobre o meu dinheiro, porque todo mundo me via como uma ONG. Impacto social, trabalhar com comunidade, ela tem uma ONG. Simples. E aí eu falei assim, caramba, velho, e aí foi muito legal, por isso eu falo pra vocês, aquilo doeu tanto em mim. Mas aquilo me alertou pra uma parada que eu tive que ter maturidade pra ouvir. Mas aí, rainha, é sobre a gente. Isso com qualquer um de vocês, em qualquer profissão. Aprendam que qualquer desconforto é uma chamada pra você olhar pra dentro. Ponto. Não tem outra. Qualquer feedback que te incomoda, tá te incomodando por algum motivo. E muitas vezes te incomoda porque é verdade. A verdade te incomoda de qualquer... É lógico que tem jeito legal pra falar, professor. Mas não vão pra essa. As pessoas são pessoas. Então eu prefiro que vocês se defendam entendendo e compreender o que é que aquilo doeu. E logicamente o que é que você pode aprender com aquilo. E muitas vezes pode dizer, eu não quero fazer aquilo. E eu aprendi. Mas foi um dos mais importantes conversar com aquele professor, porque aquilo me impulsionou a cada vez mais aprender a ter meu discurso da Karine empresária. Aqui, quando fosse chamada para falar só da empresa, ia falar só de números. Nada de história, só números. Relatório é esse, faturamento foi esse, saiu tanto, ficou tanto, esse aqui é o valor de faturamento, esse daqui foi o valor de lucro. E eu entendi que fazia tempo que eu nunca tive uma conversa dessa com ninguém. E aí, por isso que as pessoas achavam que eu era uma ONG. Afinal de contas, eu falava assim, das histórias, de que eu impactei, de como é que foi na comunidade, e eu esquecia de falar sobre a Karine empresária. Então eu esqueci de mostrar para as pessoas que eu também sabia falar sobre isso. Então vocês perceberam que de qualquer forma era um problema meu? E não só deixar de falar, né, Karine? Porque veja só, isso que ela está trazendo aqui é importantíssimo. Porque um dos pilares é a startup tem que ter o quê? Lucro. A empresa tem que ter lucro. Né? Então se é ONG, é como o empresário, o cara que poderia estar ali investindo no negócio dela, na startup dela, ele dizer, não, isso aqui eu quero fazer doação, ok, doação. Uma coisa é o cara pensar, eu estou fazendo um investimento porque eu vou também ter retorno. Exato. Aí é outro business, né? E é fundamental que a startup ela tenha escalabilidade e que ela gere ali o retorno para os investidores. Então, se ela deixa de falar, uma coisa que é importante, né, ela deixa de captar. E você veja, doeu, mas ela teve ali o momento de, em algum momento, amiga, você parou, refletiu e viu, ó, isso aqui, eu preciso falar sobre meus números. Para poder vender melhor ainda o meu negócio. Né? Porque ele dá dinheiro, ele pode dar muito dinheiro, mas ele também tem um trabalho foda no social. Né? Enfim, que aí o cara que é empresário, grupos de investimento, muitas vezes, hoje, né, quer dizer, de uns anos para cá, a gente tem percebido um aumento e a preocupação maior dos grupos de investimento com a área social, coisa que nego não pensava antes. A verdade é essa. A turma não pensava nisso antes, não estava nem aí, queria saber, ó, quanto é que ia ter de lucro e acabou, né? E não pensava nos impactos. Mas hoje, os jovens, enfim, vocês, têm trazido cada vez mais isso à tona e provocado para que haja uma mudança na nossa cultura, né? No nosso ambiente. Então, a importância do social, a importância do cuidado com as pessoas e, obviamente, do business, os empresários precisam começar a ter atenção a isso. E vocês como administradores, gente, vocês são as pessoas que vão poder olhar para os dados, para os números e chegar para a startup e falar, ó, velho, se continuar assim vai quebrar. Uhum. O seu problema não é captar investimento. O seu problema é outro. Você não está vendendo. Pessoal, a gente está chegando nos momentos finais. Vou abrir espaço para mais 2 perguntas, se alguém quiser fazer, senão eles vão fazer as considerações finais. Perfeito. Como é que a Wakanda lucra? Como é que é o modelo de negócio? Pronto. Nós temos modelo de negócio de 2 formas. A nossa primeira modelo de negócio é a venda direta. Eu tenho produtos para o B2B que são personalizados, então a empresa pode contratar a gente para traduzir uma metodologia para o corporativo, ou seja, por equipe de marketing operacional, por exemplo. A gente criou para Visa e para LinkedIn um processo que era para traduzir a questão dos princípios deles de inovação, que estavam muito no alto escalão, mas para as pessoas que estavam na ponta era algo irrisório. E a Wakanda era essa pessoa que ia pegar a realidade da galera que estava na ponta, secretários operacionais, entre outras pessoas que reparavam o LinkedIn, e queriam levar esses princípios para eles. Então, esse é um tipo de produto da Wakanda, esse tipo de tradução, que são produtos personalizados que era para a empresa. O outro jeito que a gente trabalha com outras empresas é quando a gente cria produtos para a comunidade.
Então, por exemplo, a gente sabe que as empresas precisam trabalhar com responsabilidade social, isso é um fato. O Grupo CCR mesmo, aqui em Salvador, tem um problema horroroso com o ambulante. E é um problema de comunicação. Porque, afinal de contas, a estação era pública. Até ser dono deles. E aí, como explicar para as pessoas que a estação Pirajá agora é privada? Então, sim, a CCR tem direito de dizer quem vai ficar lá dentro e quem não. Mas entenda, na força não vai. Porque aí da mídia negativa. A galera filma, vai pro bocão. E aí, o que é que eles precisam? De mim. A Wakanda, nesse momento, faz essa ponte de criar um projeto junto... Ponte da prefeitura também, que você Importante. lançou. Para poder resolver esse problema. Por exemplo, aproveitando, a gente sabe que hoje a prefeitura tem tá tendo um trabalho incrível com a tal do empreendedorismo e incentivo a essa economia circular. Só que, entretanto, um problema que eles não conseguiram resolver, que a Wakanda resolve, é montar redes. A prefeitura disse que não contrata os pequenos, porque fica botando de pinguim em pinguim, dá muito trabalho e realmente dá. E foi o que eles pediram pra gente, eles conseguiriam organizar essas pessoas em rede, para que a gente pudesse contratar os coletivos para pegarem demandas que é da prefeitura. Eu falei, consigo. Então, você entendeu? Um dos nossos grandes, um grande lagar de eu ser uma startup é eu produtos personalizados para grandes empresas, para grandes corporações, que no caso da prefeitura é o Acelera Salvador. Que para além de dar cursos e outras coisas, vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um panorama de quem empreende com necessidade e depois trazer mapeado as redes e potencialidades de cada bairro. Isso é uma coisa. Para o B2C, é que nada da Wakanda sai de graça. Nada. Então, os nossos empreendedores da ponta compram nossos cursos, as mentorias, consultoria, nossos eventos de comercialização que nós criamos para esses empreendedores, para esses clientes. Então, na ponta, esse empreendedor B2C ele também paga. Porque a ideia da nossa transformação social é fazer com que o pequeno, a pessoa que vende bolo de pote, entenda que só vai crescer se investir em educação. E através dos nossos cursos, elas fazem isso. Elas pagam por ele, fazem a aceleração que é pelo WhatsApp. A gente tem um produto chamado Acelerando o Seu Corre, que é uma aceleração por WhatsApp. É literalmente uma competição de empresas, onde pequenas empresas podem participar. Desde a galera que trabalha no buzu, aquela mulher que empreende casa. Aí tratar elas como empresa, elas fazem uma competição de aceleração. Passa por mentoria, por aplicativo, por outras coisas e disputam no pitch a premiação em dinheiro. Como é que você convence a população faixa renda a investir em você e a comprar o... Porque a gente ensina eles a ganhar dinheiro. A linguagem é essa. Eu não paro, eu perco o tempo ensinando quem criou a precificação. Pivete, se eu te dizer que você está perdendo dinheiro, como assim, Flávia? Você está vendendo errado. Você pode me dizer quanto é a sua hora de trabalho? Como assim? Eu falei, se você não sabe quanto é a sua hora de trabalho, você está perdendo dinheiro. E aí, por uma continha de matemática, eu consigo explicar para ele na básica, de forma bem simples, no pitch, que ele poderia estar ganhando mais. E aí eu falo assim, você quer aprender a fazer isso? Tá, mas você começa esse curso no WhatsApp, 1 hora por dia, você se dedicar, eu te deixo livre. E ainda, você faz um rifão lá com a galera e pode ganhar R$5.000 em premiação. É isso, Pivete. É falar a linguagem deles. Eles não querem saber quem criou as coisas, eles querem aprender a ganhar dinheiro. E isso a gente ensina na prática. Então, todo o público do B2C, eles acreditam na gente pela linguagem ser fácil, pela metodologia ser divertida, mas principalmente porque nosso foco é fazer eles ganharem dinheiro. E o que a gente tem de impacto social com isso é que depois da Wakanda, eles vão para milhares de lugares. Então, participam de competição, de edital, umas paradas bizarras, tá ligado? Que a galera não se via antes. Depois da Wakanda, eles falam, porra, por que não? Vou participar. Karine, eu posso participar? Eu falei, pode. Teve um edital pra empresa, posso participar? Eu falei, pode. Claro que pode. Vocês fazem mentoria também para como eles podem propor esse... A gente tem uma rede, Rainha, na verdade, porque a gente entende que eu não sou especialista, porque eu não teria como entender todo mundo. O que a gente incentiva é eles entenderem que cada um deles não é uma folha em branco. Então, cada um deles pode incentivar, auxiliar um aos outros no dia a dia. E a gente pode criar uma rede muito massa, onde eles se retroalimentam com uma ajuda. Então, alguém precisa de fornecedor, eles se pedem ajuda. Alguém precisa de fazer uma promoção junto com alguém, eles se pedem ajuda. E a gente começa a criar um organismo vivo, onde, independente de se Karine morrer, hoje é Wakanda. Porque não depende mais de mim, por causa dessa cultura de comunidade. Então, nosso modelo de negócio, ele funciona dessa forma. A ideia, depois da Camila, é que a gente fortaleça muito mais nosso B2B, para que eu não dependa mais desses produtos maiores. Mas, sendo bem sincero, eu ganho mais dinheiro. E onde eu consigo dizer para essas pessoas o quanto é importante pensar nessa comunidade, na periferia, nessas pessoas, de forma muito mais humana. Então, não é só dar a cesta básica, é ensinar a galera a ganhar dinheiro.
E é isso que a Wakanda faz hoje. E a mesma coisa como, por exemplo, a gente faz um treinamento para o LinkedIn para auxiliar eles a entender como acolher pessoas trans. Mas não é do coitadinho, não. É dizer, velho, é só um profissional. Ele só quer ser olhado como profissional. Então, por favor, aprenda a conversar com aquela pessoa como profissional. Só isso. E através disso, com a Acelerando Céu, que a gente conseguiu empregar 20 mulheres trans no meio da pandemia. Para trabalhos home office, através do celular. Que a gente ensinou elas a fazer a aprender a fazer e-mail, documento de PowerPoint, essas coisas, tudo pelo celular. Que era o básico que elas precisavam para uma atividade do escritório. Então, foi só entender como é que elas poderiam participar e conversar com a galera daqui como traduzir essa linguagem. Então, por isso que eu acho que o mais importante da minha empresa é ser essa ponte entre, geralmente, 2 interlocutores que não estão se conversando muito bem. É geralmente isso que a gente faz. Mas a gente quer muito aqui, tá? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Ai, meu Deus, venha. A rainha lá. 2 sugestões de vocês dois, cada um dá 2, de alguma coisa para incentivar a inovação. Um livro, um lugar para visitar. Uau! Eu queria aproveitar e incrementar quais os editais possíveis nessas áreas que eles podem começar a conhecer, a namorar, para quem sabe submeter um projeto. Eu acho a coisa importante, tá? Depois a gente passa aqui as redes sociais da gente, porque as coisas são dinâmicas, né? Então, se você for falar livros, eu posso passar depois alguns, tá? Importantes, que eu acho que são, assim, fundamentais para você abrir a mente, tá? Ponto número 2, eu acho que se você já conhece alguns locais aqui do ecossistema, show de bola. Se não conhece todos, vá conhecer, tá? Vá conhecer. 3, você pode até acompanhar muitas das coisas, hoje tudo está online, né? Então você participar de alguns eventos que estão acontecendo até em Recife ou em Floripa, eu estive agora em Porto Alegre, né? Você acompanhar esses eventos que eventualmente estão online é fundamental. Por quê? Porque abre sua cabeça. É importante a gente sair muitas vezes do nosso ambiente de conforto ali e conhecer o que é que outras culturas estão fazendo e não só a nossa baiana, né? Para a gente abrir nossa cabeça e o nosso comportamento também poder mudar e a gente vê outras possibilidades. Então eu acho fundamental participar de cursos, palestras, seminários, eventos, tudo isso daí que estiver rolando aqui em Salvador e que você se identificar com aquele tipo de conteúdo, vai. Ah, não me identifico com aquilo não. Vai também, sabe por quê? Porque às vezes aquele conteúdo que você acha que não tem nada a ver com você, ele pode lhe engrandecer e vai ficar de guardado, que é uma experiência que você está adquirindo para a sua vida. E aí lá na frente, por qualquer outro motivo, aquilo que você achou que era desnecessário, vai lhe dar algum insight, tá? Eu acho que isso é fundamental. E, por exemplo, se você tem uma startup, a gente faz algumas mentorias, como com apoio dos anjos investidores, enfim, a Karina tem dado muito apoio para a gente também. Então tem muita coisa que está rolando, né? Então é todo tempo, não para. Mas só para ficar uma coisa rápida, aproveitando, se permita, tem um livro, mas você pode ver um vídeo no YouTube chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson. Acho que para todo mundo aqui é interessante para abrir a mente com relação a isso, porque você não vê que as ideias, você não pode ter apego à ideia, e que as ideias estão o tempo todo disponíveis aí, elas se complementam. Então, quanto mais vocês falarem sobre isso, melhor para vocês. Então fica... Steve Johnson, né? É Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. Tem um videozinho bem curto no YouTube, que é bem famoso, enfim, abre bem a mente para as coisas que a Gabon falou. Pronto. Indicando 2 livros incríveis, eu ia indicar o livro primeiro de Adriana Barbosa, que é a fundadora da Feira Preta, que é chamada Preta Potência. E aí é um livro incrível, onde ela conta também a história, porque é o maior festival da América Latina. É o Festival Feira Preta. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada e o episódio da Adriana é incrível. Eu trabalho para ela hoje também, enquanto embaixadora. Um outro livro é daqui, que é do Paulo Rogério, não sei se vocês conhecem, vão conhecer. O Paulo Rogério é um cara muito incrível, foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo, na lista. E o nome do livro dele é Oportunidades Invisíveis, que fala exatamente sobre inovação. O livro de Adolira, que ele criou, que lançou, você sabe? Poxa, agora de cabeça não. Eu lembrei desses porque estão mais próximos assim. E tem um terceiro livro que está por aqui, que é A História Preta das Coisas de Bárbara Carim. E aí, puxando sardinha para 2 pessoas que são daqui de Salvador, que são pessoas incríveis que vocês poderiam conhecer para vocês entenderem inovação de um outro jeito.
Uma outra dica que eu dou sobre vocês poderem se aproximar do ecossistema de inovação é se desafiem a furar a bolha. Se vocês começarem a furar a bolha, se vocês estão conversando com só pessoas que parecem com vocês, que conversam a mesma coisa do que vocês, têm algo de errado. Então, a primeira coisa é que eu oriento, se desafie a conversar com uma pessoa que você nunca conversaria na vida. De verdade. Assim, ó, se permita. Primeiro, que você vai exercer seu processo de dialética, é outra coisa, é respeitar a diferença. Aceitar que ela existe e respeitar a diferença. Que tipo de pessoa você nunca conversou na vida? Que tipo de pessoa você nunca imaginou assim estar perto? Vai lá atrás dela, na mente dela e se permita. Pode ser de uma área de faculdade diferente, pode ser um curso que você acha que não tem nada a ver com você, mas se permita sair da bolha. Porque isso vai fazer com que você realmente crie uma mente não somente de inovação, mas como de diversidade. E a diversidade traz inovação. Ter pessoas olhando para lugares diferentes faz com que você seja mais inovador, porque você vai entender que existem realidades diferentes. Eu hoje converso com várias pessoas. Assim. Da última vez que eu fui conversar com pessoas diferentes, eu estava lá em um congresso onde só tinham pessoas trans. E eu só estava lá só para ouvir. Só para ouvir. E aí foi daí que eu entendi o que é que eu estava fazendo na minha empresa, que eu não estava contratando nenhum tipo de pessoa. E depois disso eu comecei a resolver. E outra coisa foi lá conhecer e começar a conversar com pessoas surdas. Parece uma besteira. Mas aí eu entendi que, velho, o mundo foi feito pra mim. Que é uma pessoa ouvinte. E daí eu entendi que os meus vídeos, as minhas aulas não eram acessíveis pra todo mundo. Porque aquela pessoa, depois de conversar comigo, falou assim, e pra fazer o seu curso? Eu falei, droga. Eu tive que responder que ela não conseguiria fazer, porque infelizmente os meus vídeos não têm legenda. Mas você percebeu como, tipo assim, eu demorei 3 anos e pouco pra entender que meus vídeos não eram acessíveis? Por quê? Porque eu falava pra minha bolha. Por isso que eu falo a vocês. Sua bolha é grande. E minha bolha é muito grande. Mas é por isso que é legal você procurar se desafiar, estar com pessoas diferentes. Porque tem coisas que você só vai perceber quando a diferença chegar na sua cara, assim, ó. E aí você percebe, você recebe o chamamento pra mudar. E a outra coisa sobre editais e outras coisas, o que eu indicaria pra vocês é se desafia um dia, até que vocês quiserem estudar, vão lá no Hub, pô. Não é proibido entrar, não. Vocês podem ir lá um dia só pra estudar. No Colabore também, né? No Colabore também tá aberto o espaço. Só se permitam ir lá. E tem um espaço lá, que é o cowork, só pra vocês irem. E olhem o aparelho, vejam, conversem com as pessoas. E a partir dali, vai estar aí o mundo aí diante. Assim. Mas mais do que legal seria chamar vocês para poder conhecerem as coisas incríveis que tem em Salvador tem. E como eu falei, gente, se vocês não utilizam, se a gente como sociedade civil não utiliza, não adianta. É dinheiro público gasto e não é o que a gente quer. Assim como eu fui uma das empresas impactadas, existem muitas outras que eu quero. Então, conheçam esses aparelhos, utilizem, falem para as pessoas, porque às vezes é só você passar por fora e você não se vê ali. E aí você fica com medo de entrar. O pessoal, inclusive, só fazendo um parênteses, os jovens que, quando eu perguntei, por que vocês nunca entraram aqui? Quem passou ali na porta, né, do Hub e principalmente do Hub? Sério, a pessoa ficou meio assim, sem jeito de falar, né? E depois, vocês achavam que pagava? Todo mundo achava que pagava pra entrar. E não paga pra entrar. E também tem a questão de muita gente não sabe o que é o Hub Salvador e nem da existência dele. Eu digo isso por experiência, porque eu vim conhecer o Hub por conta de carinho. Porque até o momento eu nem sabia, eu vi aquele prédio incrível, mas eu não sabia do que se tratava. Na minha cabeça, ali era um hotel, uma linha de restaurantes, me passava tudo, menos do que se tratava o Hub Salvador. Eu conheci através da Unifax. Pouco antes da pandemia, acho que vocês nem tinham ingressado ainda na universidade, nós já fizemos uma semana de negócios, né? A gente chamava de feira de negócios e ocupamos os espaços lá. Foi muito rico. A gente levou alunos de todos os cursos, tinha festival de gastronomia, festival desde pensar a carreira, a inovação, cada sala, cada local. A gente fez um palco também, a galera que estava fazendo o Shopping Unifax foi pra lá também vender, que a gente tem um programa aqui bem legal, onde eles montam o pessoal de administração e faz pra disciplinas, pra falar todas essas questões desde a venda, desde a compra, e eu não sei bem, não é minha área é gestão de pessoas, mas eles foram pra lá também, cada um tinha sua barraca e era vinculado às disciplinas aqui, foi riquíssimo. Meus alunos de extensão iam fazer como orientação pra carreira,
alguns anos já, foi bem antes da pandemia. Pode montar outro aí que a gente está à disposição. E entender para saber se a gente já pode programar lógico. para o segundo semestre. É lógico, ó, dia de quarta-feira, por exemplo, tem uma brincadeira lá que quarta é no Hub, né? Quarta-feira, toda quarta-feira eu estou no Hub. Então a gente realmente sai do gabinete, a gente não fica, eu praticamente não fico na secretaria. Eu fico no Hub, tem momentos que eu fico lá no Sebrae, tem momentos que eu ia lá pro Centro de Convenções. Enfim, dia de sexta-feira a gente leva os alunos para esse programa, mais conhecido como Inovação Social. Então a semana é literalmente na rua, né? Tem que fazer uma edição do mais conhecimento com... A gente pode fazer uma edição do mais conhecimento e inovação com Chama a galera aqui. universitários que... Lá ele leva para Porra, mais escola conhecimento pública. universitário, arrasou. E o que vocês fizeram de gamificação, eu acompanhei nas redes sociais da SPMJ. Fernanda Londelo Sim, minha foi amigona. uma grande parceira aqui na Unifax, foi assistente de coordenação, né, a subcoordenadora de administração por muitos semestres aqui, ou de direito, perdão, por muitos semestres aqui. E ela sempre fez várias pontes então acompanhei, comentei, achei o máximo. E às vezes a gente estreitar também depende do nosso novo movimento, né, enquanto estudante, enquanto profissionais, professores, estreitar esses espaços também. Então já fica. Aí eu vou na hora, é só marcar. depois pra gente, quem sabe, no segundo semestre fazer a nossa feira de negócios na Hub. Vou marcar um dia, pô, leva uma lá pra lá, não vira tanto de noite assim. Mas como eu falei, passe um dia lá, pô, só se permitam, assim. Tem uma mesa de ping-pong lá maravilhosa, tem mesa de sinuca também, que não vá pra estudar, não vai pra jogar, entendeu? Eu também oriento, entendeu? O pôr do sol de lá é massa pra ficar viajando também, porque é sobre, né? Sempre procrastinar. A gente também não vai julgar vocês. Negócio criativo, né? Não, oxi. Tem que ter. Mas sério, se permitam. Porque depois vocês conhecerem a galera que vocês vão entender que não é inacessível. E aí depois é só, se cada pessoa que tiver aqui levar um outro estudante, outra pessoa pra lá, parceiro, a gente movimenta aquele lugar e é o que a gente precisa. De movimento, porque aquele espaço é nosso, é de Salvador. E, gente, é algo que não falta, empresas incríveis que vocês, enquanto emissores, precisam conhecer, que é daqui, que é cria nossa. E que muitas vezes, assim, não é... Poderia ser famosa, que nem o Wakanda, porque eu sou uma famosa anônima, porque foi quando ninguém me conhecia. Porque é sobre acesso, né? Sobre acesso. Mas tem muita empresa incrível daqui, que muitas vezes já está ganhando um nível nacional, assim, já está em operação nacional aqui, continua aqui em Salvador. E é muito legal que vocês conheçam, assim, sabe? Porque isso faz sentido. Mas é que a gente fala muito sobre Google, sobre Nubank, sobre outras coisas, mas existem várias empresas incríveis que são de Salvador, como a sua empresa que está nascendo. E que são daqui, que merecem a nossa atenção, o nosso cuidado. Não precisa da telemedicina não, viu? Entendeu? Deixa na gaveta. Pois é. Tira da gaveta e começa a ver isso aí, sabe por quê? Isso que você está falando, que você trouxe aqui, a telemedicina. Hoje, vamos pensar só no nosso estado aqui, tá? A Bahia, na verdade, são alguns países aqui dentro, né? Que é gigante. Cajazeiras. Você já imaginou a dificuldade que o governo do estado, por exemplo, tem para dar acesso de qualidade, né, na nossa saúde para uma pessoa que mora, por exemplo, lá em... Vocês conhecem, não sei se vocês conhecem bem, né? Eu conheço todos os municípios, todos, sem exceção. Abaré, ou Auá, ou então Barreiras, né? Barreiras é mais famosinho. Enfim, Pau Brasil. E aí, daqui que a pessoa pegue um carro e venha para Salvador, que vá para algum outro centro, feira, ou enfim, vá para Conquista, ou vá para alguma outra cidade mais estruturada, essa pessoa pode morrer. E você apenas e tão somente condicionar para que as pessoas possam ter consultas médicas, não tem nem procedimento, né? Mas você viabilizar que cada município tenha um espaçozinho, né, ali dentro do posto de saúde, né, mas com médicos para atender a longa distância e fazer apenas a consulta, que a pessoa possa fazer a consulta pelo celular, nem tem que sair de casa. Como hoje quem tem um plano de saúde particular pode ter o plano de saúde e fazer a consulta no Einstein, em São Paulo, né, no Fleury, enfim, e mora em Salvador. Mas a população que sofre, que muitas vezes tem que pegar fila, e aí o cara vai, e aí não consegue não tem um médico, aí volta, aí vai, volta e vai. Só essa idas e vindas, o prejuízo para a saúde. Então, isso é uma coisa fundamental que todos os governos, tanto municipais como estadual, como o governo federal, está precisando trabalhar e muito para colocar em prática. E existem algumas startups que já estão trabalhando com isso, inclusive aqui na Bahia, e que eu acho que é fundamental, que isso aí não é uma coisa de uma pessoa só, né?
assim, não existe ideia nova, né? Ctrl-copy e Ctrl-V. Mas o que é bom, a gente pode copiar, colar e você coloca seu tempero. A diferença vai estar aí, a inovação no seu negócio vai estar aí. Porque a telemedicina, todo mundo sabe falar sobre telemedicina, pelo menos estamos falando aqui, mas todo mundo sabe o que é que significa. Mas o seu tempero vai ser o diferencial, a inovação vai estar aí. Então não deixa engavetado muito tempo não. Tira da gaveta, vai dar uma olhada, vê como é que você pode fazer. Porque isso aqui, sem sombra de dúvidas, é um potencial, tá? Com certeza. E galera, eu agradeço muito ao SEI por essa ideia, por essa participação, tá? Muito obrigada por vocês terem interagido, gente, porque esse negócio de ficar falando com a parede durante 20 minutos, pelo amor de Deus, ninguém merece, nem eu, nem vocês, tá? Vocês gostaram? Pergunta. Não sei. É um gostei meio morto, assim, um negócio meio... Tão cansado de estudar. É o ar-condicionado frio. É, pô, Salvador com 17 graus, entendeu? Minha amiga, você não pode frio, né? Então, por favor, professora, gostaria de minha parceira aqui hoje. Ai, meu Deus, socorro. Quero agradecer Obrigado, hein? vocês contribuírem com a formação dos nossos estudantes, por trazerem tantas reflexões importantes. Por mim, a gente ficava aqui a noite toda. Eu sei, mas a aula já Uma acabou. delícia Obrigado. escutá-los, assim, inspiração pra gente. Obrigada. Não, estamos à disposição A gente sempre, que pessoal. agradece, Pro. E muito obrigada pela sua existência, na verdade, né, gente? Vai ter Maravilha. foto, vai ter foto. Galera, sigam o Wakanda, _educação. Vamos aí com Acelera Salvador.